Hoje vamos falar sobre gestão com as pessoas. Meu nome é Sérgio Soriano, sou gestor da Fazenda Colorado em Araras e trabalho no agronegócio há mais de 24 anos. E de todo esse tempo, a gestão com as pessoas se tornou um assunto extremamente importante nas empresas de sucesso do ramo agropecuário. Damos uma importância muito grande às pessoas e daí a importância de nós frisarmos o "com" em vermelho. Isso marca que gestão com as pessoas é muito diferente de gestão das pessoas. E hoje nós vamos falar sobre vários temas e todos eles abordando gestão, o tema principal da nossa aula de hoje. Para chamar a sua atenção, eu coloco esse slide onde mostra o agronegócio com a seguinte opinião. Nós perguntamos para a vaca, você vai dar lucro? E ela responde, você vai cuidar bem de mim? Então, o que eu quero mostrar é que a gestão, ela passa pelo bem-estar animal, pelos novos processos, por todas as coisas que nós temos introduzidos no agronegócio, todas as novidades, as técnicas de comunicação, os treinamentos, as parcerias, e o dia de hoje vai ser tomado exatamente sobre esses assuntos. Então, aqui o resumo de tudo que nós vamos falar hoje. Coloco isso aqui mostrando para vocês um treinamento que foi dado numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, onde eram pequenas famílias proprietárias das próprias terras, com idade às vezes mais avançada, porém procurando a informação, procurando se organizar para a própria família, para o seu negócio, para os seus colaboradores, para as pessoas que trabalham com eles. Então, mostrando que não há tamanho para falar sobre gestão. Gestão é algo extremamente importante para todas as empresas, para todos os negócios. E aqui foi um ambiente muito gostoso, a gente pôde discutir bastante, frisando bem o passo a passo que a gente tem com as nossas empresas. Bom, para falar sobre gestão no agronegócio, é muito importante a gente ressaltar que o agronegócio mudou e mudou muito. Percebam que essa aqui é uma vaca da década de 40. Olha o estilo da vaca, como era um animal bastante rústico. Com o passar do tempo, na década de 70, década de 80, nós já tivemos a noção de um animal bem mais anguloso, um animal bem mais longevo, um animal que já requer alguns cuidados extras. E isso foi passando, as coisas foram mudando, até nós chegarmos na vaca moderna, a vaca atual, a vaca de hoje. Perceba que esse animal é muito diferente do primeiro que eu mostrei. Perceba então que há necessidade de mudanças para que nós tenhamos o sucesso. Se nós imaginarmos que o mesmo funcionário, com a mesma atitude, com as mesmas coisas que ele fazia lá na década de 40, vai ter sucesso em criar, em cuidar de um animal desse, possivelmente nós vamos fracassar. Daí a importância da inovação, das mudanças, do colaborador que está aberto à mudança. Hoje nós não trabalhamos mais sem ter informação. Eu queria nesse momento colocar para vocês alguma informação. Eu tive o prazer de ver essa foto lá na Alemanha quando eu visitei lá. Era um protesto contra a cadeia do leite, contra a cadeia da carne. Então nós precisamos respeitar isso, mas nós precisamos estar com informações substanciais para a gente poder argumentar contra ou a favor. Então perceba que o pessoal está colocando que leite de vaca é somente para bezerro, que criaturas vivas, que vaca não é uma torneira de leite, ou seja, são colocações bastante fortes que nós encontramos no nosso negócio. Então não adianta você falar de gestão se você não tem informação. Porque o mundo hoje é movido por informação. O que tem valor é o que vocês estão fazendo aí, eu estou fazendo aqui, gerando informação. Bom, no meio disso tudo, nós temos hoje um site muito interessante que chama Beba Mais Leite, onde a gente traz vários artigos mostrando os benefícios do leite. Então, quando eu converso com as pessoas que trabalham comigo e quero que você converse com as pessoas que trabalham com você, nós temos que mostrar os dois lados, não adianta a gente querer defender só um lado. É muito importante a gente ter aonde buscar informações corretas, informações honestas, informações bem levantadas, para que a gente não fique pensando e tendo ideias que não são válidas. Então eu queria colocar esses dois pontos aqui que eu acho bastante interessante. Esse é um trabalho mostrando como, quando você vai falar sobre pessoas, você precisa também olhar para os animais. Não é possível hoje falar sobre gestão, liderança, sem olhar a maneira como nós criamos e a maneira como que nós trabalhamos com nossos animais. Esse aqui é um exemplo de um curso que foi dado na Fazenda Colorado sobre o sucesso da fazenda, onde a gente fala sobre as vacas, sobre os bezerros, sobre os novilhos em fase de criação, uma demonstração dos animais, ou seja, tudo isso é para que os nossos colaboradores conheçam a necessidade que o animal tem. Então, gestão é trabalhar com a mínima variação de tudo.
variação de saúde, variação de conforto, variação de produção. Isso é gestão. Gestão não é meramente ler um livro, gestão é aplicar os conhecimentos no dia a dia do campo. E é isso que o agronegócio vem trazendo para os dias atuais. Nós temos grandes exemplos de grandes pessoas que divulgam a gestão e a liderança nas fazendas e no agronegócio de uma forma muito gostosa e muito participativa, de uma forma que todo mundo entende. Esse aqui foi um exemplo que eu quis trazer para vocês, mostrando que nós não podemos simplesmente imaginar que nós só precisamos trabalhar com as pessoas. Nós precisamos trabalhar com as pessoas, com os animais, com os processos, com as rotinas. E isso faz a diferença no dia a dia. Isso faz com que nós tenhamos capacidade de atingir os nossos resultados. Porque não basta ter metas, você precisa ter sonhos, mas você precisa ter mecanismo de atingir isso. Uma delas é você consorciar a relação entre animais e as pessoas, para que o objetivo final seja o sucesso do negócio. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar para vocês, esse aqui hoje é o livro mais lido, um best-seller nas maiores capitais do mundo, né? Uma breve história da humanidade, Sapiens, que é do Harari. É importante a gente conhecer esse livro porque ele fala muita coisa boa do agronegócio, muita coisa não é boa. Mas vocês, nós que trabalhamos com o agronegócio, nós precisamos estar antenados para ver o que o mercado está vendo. Isso é gestão, gestão de dados, gestão de informação. Então aqui mais para que vocês tenham noção de mais um lugar onde nós podamos buscar essas informações de uma maneira mais ampla, né? E agora chegando um pouco no foco da nossa apresentação de hoje. Nós colocamos como era a vaca do passado, a vaca de 80, a vaca moderna. Coloquei aqui 3 subtítulos de informações que vêm de todos os lados, mas na realidade nós queremos chegar nas pessoas. E eu queria colocar isso aqui para mostrar de cara para vocês a grande diferença que existe no funcionário de 30, 40, 50 anos atrás do funcionário moderno. Hoje, quando nós contratamos uma pessoa, nós não estamos contratando braços, pernas, nós contratamos o cérebro. Nós queremos que a pessoa pense, nós queremos que ela realmente se transforme em algo novo, em algo intelectual. Hoje, o funcionário da atualidade é alguém que entrega o seu tempo, a sua cabeça, a sua saúde, participa da alegria da fazenda, porque ele é um trabalhador não mais de uma atividade basicamente braçal, mas basicamente intelectual. Ou seja, hoje quando eu contrato alguém para a nossa fazenda, ou quando nós treinamos alguém, nós estamos muito preocupados em saber como essa pessoa vai interagir com o grupo, com a nossa equipe. Porque fazer a pessoa realizar as tarefas é algo fácil. O importante é que ela entenda a importância do que ela está fazendo. Os porquês da vida, o tal do ciclo dourado que nós vamos ver no próximo bloco, como é que a gente desenvolve isso no nosso colaborador? Como é que nós fazemos que ele queira realmente fazer as coisas certas porque ele quer fazer, não porque você vai cobrar. Isso faz toda a diferença no agronegócio. Aqui algo que nós do agronegócio às vezes deixamos um pouco de lado. A gente tem uma ideia errada e distorcida que futuro e planejamento é algo lá para frente. Mas na realidade, essa frase do Peter Drucker, que é na realidade, na minha visão, um dos caras que mais entendem de desenvolvimento, de gestão, de agronegócio, de toda a parte de você desenvolver o seu material, ele fala exatamente isso aí. O planejamento não diz respeito a decisões futuras, porque quando a gente fala planejamento, nós começamos a imaginar que é alguma coisa que a gente vai fazer daqui a 4 anos, daqui a 3 anos. Não. O planejamento, ele se refere a decisões, implicações futuras e decisões no presente. Ou seja, tudo que nós vamos fazer pensando em planejamento, na realidade as decisões têm que ser tomadas hoje e agora. Porque as suas decisões presentes implicam realmente se você vai ou não conseguir atingir o que você traçou como planejamento, como futuro. Então imagine que isso aqui, se você está pensando no seu agronegócio, você tem o futuro e o seu dia a dia. Se você não tomar decisões no seu dia a dia, raramente você vai ter futuro, raramente você vai conseguir chegar. Porque a frase é muito simples, né? O planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas a implicações futuras. As decisões que você toma hoje implicam no resultado futuro, mas as decisões estarão sempre no presente. Com isso, a gente deixa bem claro que quando você faz um planejamento do seu agro, do seu negócio, você precisa olhar para frente, mas tomar decisões hoje, amanhã. Você precisa estudar, você precisa conhecer, você precisa procurar informação, você precisa ter dados. E um cuidado muito grande. Nós do agronegócio temos mania de ter dados demais. Dados demais, informação de menos.
Dados não significa muita coisa, nós precisamos fazer esses dados se tornarem informação. E eu vou tentar passar alguma metodologia que a gente tem aplicado com bastante sucesso para fazer com que isso realmente aconteça. Pensando em planejamento, duas coisas nos vêm à mente de uma maneira muito legal. Nós estamos aqui no presente e nós queremos ter estratégias e um programa de trabalho para chegar no futuro. O presente nada mais se refere de onde estamos e quem nós somos hoje. A dúvida é quem nós queremos ser e onde nós queremos chegar. Então, se a gente olhar essa linha do tempo, a linha das mudanças e do tempo, nós precisamos estar sempre se desenvolvendo, sempre provocando mudanças conforme o tempo vai passando. Por isso que eu coloquei aquele cérebro. Porque se ao passar do tempo o nosso colaborador não estiver engajado, não estiver mostrando que ele está indo para um futuro, essa bolinha não vai sair do presente. Então é fundamental que a gente tenha essa ideia do planejamento. Algo que realizamos todo dia, com grandes e pequenas mudanças todo dia, ao passar do tempo. Com isso, a gente, sem dúvida, vai desenvolver algo que chama-se planejamento, que é algo que no agronegócio, às vezes, nós deixamos muito a desejar, principalmente no agronegócio leite, que é uma cadeia extremamente importante, uma das mais importantes, mas ela realmente é muito desorganizada e nós temos que melhorar isso de alguma forma. Aqui vem uma pergunta, né? Ele quer mais rentabilidade, o nosso coordenador, e elas querem ser bem tratadas. Se nós entendemos essas duas coisas, nós estamos começando a falar de gestão, porque gestão é gerar rentabilidade, gerar lucro, gerar receita, mas nós queremos, e as vacas, querem ser bem tratadas. Se você não zelar por isso, dificilmente você vai atingir isso. Então, com isso eu quero colocar muito claro que as fazendas do agronegócio, elas estão muito preocupadas com o bem-estar animal. Hoje nós temos que estar muito antenada com as novas tecnologias, com as novas normativas, e isso é um exemplo muito bom, porque nós temos a capacidade de colher informações, e essas informações, ela podem estar vindo de uma universidade, ou ela pode estar vindo do campo. E aí a gente começa a transformar dados em informação. E isso é a nossa intenção, né, nesse tipo de trabalho. E a pergunta a ser feita aqui é, quais dados coletar na fazenda? Que dados nós devemos coletar na nossa fazenda e que dados nós devemos usar da internet, que dados nós temos que usar de uma boa revista, que dados nós devemos usar das universidades. E aqui é de uma maneira muito simples, né? Você pode monitorar a matéria seca, coleta dos ingredientes, tudo na sua... E você começa a ter dados que viram informação. Mas também não adianta você também usar todos os dados da sua fazenda. Você não é uma universidade que gera todas as informações. Você não vai ter lá uma câmera controlada de temperatura. Então, algumas coisas você vai ter que procurar na literatura. Alguns exemplos para demonstrar isso de uma forma muito gostosa. Se você tiver alguma coisa em relação à metionina, que é um produto que a gente tem usado em vaga de transição, você jamais vai ter condição de ter rebanhos para você fazer várias coisas diferentes. Esse é um trabalho de metionina publicado em 2017 por um pesquisador super conceituado, que dá para a gente uma ideia muito normal sobre o que aconteceu com o grupo controle e com o grupo que estava comendo. Então a gente percebe rapidamente que há um aumento do consumo do grupo que comia metionina. Você vai conseguir fazer isso na sua fazenda? Você vai conseguir medir toda a vaca? Você não vai. Então você vai ter que usar dados, você vai ter que acreditar nessa pesquisa. Então aqui é um exemplo de algo que você traz dos seus estudos. Esse é algo que você traz da sua fazenda. Essas são informações importantes. Dentro do manejo de uma fazenda, do agronegócio, a nutrição e a eficiência da nutrição são algo que pesam muito. Então é muito importante a gente ter dados e ter informações que colaboram com as nossas decisões. Porque a gente às vezes se perde de tantas mudanças que nós fazemos no dia a dia e às vezes é preciso aguardar um pouco mais, é preciso ter paciência de colher essas informações um pouco mais madura, que ela seja um pouco mais robusta. E a nutrição é algo extremamente caro dentro do nosso negócio, equivale a 40%, 60% do custo da produção. Então, o que nós mais limitamos dentro da nutrição é a qualidade do volumoso, é algo extremamente importante, a constância da entrega da dieta para as vacas, ou seja, não adianta você querer que a vaca produza sempre igual se você não faz a sua tarefa sempre igual. Então a gestão da alimentação é algo muito importante. O consumo de matéria seca tem que estar adequado, porque o desafio nas grandes fazendas é muito grande, porque são muitas vacas para comer, e ele pode ser gigantesco. Na realidade, o que eu quero mostrar para vocês, de uma forma bem simples, é que diferente de você, eu, que no caso é a vaca, quero comer todo dia a mesma coisa.
isto não está igual ao de ontem. Ou seja, se nós não tivermos a percepção que a vaca é diferente de nós, ela gosta de rotina, nós não vamos conseguir gerir a nossa empresa. Nós temos que ter essa foto aqui bem clara. A vaca gosta de tudo igual, do mesmo jeito, são animais que gostam de fazer todas as coisas juntos, então elas vão beber água junto, vão comer junto, vão pôr lenha junto, vão deitar junto. Então se nós não tivermos a ideia que a vaca gosta de repetibilidade, de rotina, a chance do nosso sucesso, do nosso planejamento é muito falha. Então nós precisamos ter alguns conceitos que não dependem de mim e de você, são conceitos do animal, são conceitos que nós temos que entender a rotina do animal que nós estamos trabalhando. E o grande desafio para quem trabalha com animais estabulados ou a pasto é esse, né? Entregar para as vacas as mesmas coisas todos os dias e da mesma forma. Então não basta entregar tudo igual a ontem, ele tem que estar processado da mesma forma, na mesma temperatura, no mesmo volume, na mesma hora. Ou seja, a vaca é um animal que adora consistência. E quando a gente tem, se existir uma palavra que define gestão, eu traria essa palavra como consistência. As coisas têm que ocorrer sempre igual. Talvez a palavra que mais bem define, nós vamos ver um pouco mais na frente, um grande estudioso americano colocando, e a palavra dele não é exatamente consistência, ele usa um outro termo, mas eu acho que a consistência do que nós fazemos mostra se nós temos gestão ou não do nosso negócio. Bom, liderança é tudo que nós sonhamos em ter alguém. Quem não sonha em trabalhar para alguém que é um líder? Quem não sonha em ter como um encarregado, um chefe, um gerente, um cara que entenda sobre liderança? Eu trouxe para nós aqui hoje uma definição muito simples de liderança. Nada mais é a questão de quando você tem um gestor, às vezes ele está focado no resultado. Então o gestor é aquele cara que precisa atingir metas, ele está focado no resultado. Quando você tem alguém que faz o coaching de você, é um cara que entende muito, conhece muito, ele te traz muita informação. E às vezes você pode ter como um seu gestor, um seu gerente, um líder, aquele cara bom de relacionamento. Mas o que nós queremos, e quando nós falamos sobre liderança, nós queremos uma equipe de alto desempenho. E essa equipe de alto desempenho, ela se forma da junção de um cara que é líder, um cara que é gestor e um cara que entende. Então ele tem conhecimento, ele sabe o que precisa ser feito. Ele tem relação com as pessoas, ele sabe como tratar, como motivar as pessoas, e nós vamos falar sobre motivação. E ele atinge os resultados. Quando você tem uma equipe que atinge os resultados, sabe o que se espera dela e tem alegria nos fazer as coisas, saiba, você pertence a uma equipe de alta performance. Isso, na realidade, é o resumo sobre liderança. E essa liderança ficou muito conhecido e todas as pessoas que trabalham no ambiente de gerenciamento de fazenda, o gerenciamento de cada coisa que nós abrimos, muitos de vocês já leram esse livro. E quem não leu, eu digo, leia, porque é impossível você entender de pessoas sem pelo menos gastar 5 horas da sua vida lendo esse livro. É muito fácil de ler. O Monge Executivo, uma história sobre a essência da liderança. É um livro simples, muito gostoso de ler, e o que ele traz para nós é exatamente a definição clássica de liderança, que é a habilidade de influenciar as pessoas para que elas trabalhem entusiasmadas. As pessoas têm que trabalhar com alegria, e nós vamos falar sobre alegria, visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum. Ou seja, imagine você trabalhar numa equipe que tem alegria de fazer as coisas, sabe o que se espera dela, e ela sabe que todo mundo está trabalhando para o bem comum, para o meu bem, da minha equipe que está hoje trabalhando lá. Eles sabem o que nós precisamos fazer, como nós vamos fazer, aonde nós precisamos chegar e como nós precisamos chegar. Faz toda a diferença você entender de pessoas, porque vai chegar um momento onde o grande desafio na vida de cada gestor é entender mais e mais de relacionamento humano. E relacionamento humano não é apenas ser um líder que só pensa em relação, não é ser apenas um coach, um cara que só tem conhecimento, não é apenas ser um gestor que atinge resultado. Na realidade, o que nós estamos pensando é uma pessoa que é um pouco mais completa, ela é um pouco de cada uma dessas coisas. E nesse momento você olha para a sua equipe e diz assim, aqui existe um líder. Liderança nada mais é que atingir os objetivos de uma forma bem clara, mais gostoso, sem passar por cima das pessoas, sem passar por cima das metas, atingir os resultados, mas de uma forma onde o caminho percorrido fez uma diferença muito maior do que aonde nós queremos chegar. Então aqui alguma coisa sobre liderança, de uma forma bem gostosa, bem dinâmica, e existem maneiras de você fazer isso. E agora eu queria passar para vocês alguns tópicos que eu apliquei na minha vida, que eu gostaria que vocês aplicassem aí, para que vocês tivessem uns resultados muito bacanas.
Princípios da liderança. Comece com um elogio ou uma apreciação sincera. Quando você vai conversar com alguém da sua equipe ou alguém que está fazendo parte de algum projeto, comece a conversa de uma maneira onde as pessoas te sintam bem. Elas se sentem prazerosas em estar com você. Ninguém gosta daquela pessoa carrancuda que chega já simplesmente para dizer que está tudo errado. Então, comece com um elogio. Elogio sincero. Se o elogio não é verdadeiro, não vai ter fundamento. Nós trabalhamos lá com pessoas que talvez nunca tiveram a oportunidade de ir para a escola, mas não se enganem, elas sabem muito, elas são muito importantes, elas têm um valor enorme. Chame a atenção para os erros das pessoas de maneira indireta. Muitas das vezes a gente, para dar um bom exemplo disso daí, é muito legal. Você chega, pega as notas do seu filho, olha lá, vê que ele está de recuperação, você pergunta para ele, o que você acha das notas? Você gostou? É uma maneira de você falar para ele, ó, isso não está bom, mas se ele assumir aquilo, e a mesma coisa a gente faz com o nosso colaborador. Esses resultados que nós atingimos esse mês estão abaixo da nossa meta. O que você acha? Onde você acha que nós podemos melhorar? São formas indiretas de você trazer as pessoas para a sua maneira de pensar e fazer com que elas realmente estejam preocupadas em atingir as metas. Faça perguntas ao invés de dar ordens diretas. Né? Isso é muito simples e a gente faz isso o tempo inteiro. Né? Você chega e ao invés de você perguntar tudo o que está errado, você começa a perguntar como é que foi as coisas, o que é que nós atingimos, o que é que nós não atingimos. São maneiras de você ir tirando informação e deixando as pessoas bastante abertas e bastante propensas a realmente querer te falar o que está acontecendo. Porque a pior coisa que existe num negócio é quando as pessoas têm medo de falar. Se você estiver falando em gestão, em liderança, em alta performance, mas você tiver medo, se os seus colaboradores tiverem medo de passar as notícias ruins, e elas existem, as coisas não vão dar certo. Permita que as pessoas saibam o seu próprio prestígio. Nunca perca a oportunidade de fazer um elogio. Você chega para alguém e diz assim, eu sei que você é capaz de muito mais do que nós atingimos. A maneira que você coloca isso para ela, na forma que você diz que ela é capaz e que você também acredita nela, você faz com que ela também acredite nela. E uma pessoa que acredita no seu potencial é algo imensurável que essa pessoa pode fazer. É algo incalculável. Existem vários exemplos que nós podemos citar, vários pesquisadores que foram pessoas fantásticas, foram expulsas das suas escolas porque eram pessoas que os professores achavam que naquele momento ele não podia render. E aquela pessoa se desenvolveu de uma certa forma e hoje ela é brilhante no que ela faz. Então, cada um tem o seu potencial. Nunca subestime uma pessoa por ela não estar fazendo do seu jeito. Possa ser que o seu jeito não seja o jeito mais fácil. E para quem trabalha com vaca de leite, que é o meu caso, às vezes eu aprendo a todo dia. E o dia que eu parar de aprender, eu preciso sair do meu emprego, porque a pessoa que para de aprender, ela não cresce. Ela anda para trás, ela leva a sua equipe para trás. Mente aberta, coração aberto, humildade para aprender, são as palavras-chave para quem tem vontade de ter princípios de liderança. Elogie o menor progresso. E elogie todo o progresso. A gente tem mania de só fazer um elogio quando está tudo terminado, quando tudo foi concluído e aquilo deu maior êxito. Mas pode ser que aquele êxito não apareça. Se você perdeu a oportunidade de elogiar no processo, você pode não ter o elogio final e tudo aquilo que as pessoas cresceram, se desenvolveram, você vai perder. Então elogie o progresso a qualquer progresso, por menor que seja. Não tenha medo de elogio. Elogio não vai fazer que ninguém peça aumento salarial, não é isso. Gestão é algo diferente. Nós vamos falar um pouco sobre os fatores motivadores das pessoas. Proporcione a outra pessoa uma boa reputação para zelar, muito parecido com aquilo que nós já falamos anterior, então não vamos repetir. Empregue um incentivo, torne o erro fácil de ser corrigido. Se a todo momento que algo der errado, você como gestor, como responsável, você se colocar como uma barreira do sim e do não, as pessoas podem não querer trazer essa informação para você. Então, empregue um incentivo, não deu certo agora, mas nós vamos tentar de novo, eu estou aqui, eu vou te treinar. Eu vou ensinar para vocês uma técnica mais depois de como a gente memorizar processos. E é muito legal que existe uma técnica que vai do lado esquerdo para o lado direito do cérebro e a gente memoriza. Eu vou colocar isso para vocês de uma forma bem bacana. Faça a outra pessoa sentir-se feliz realizando aquilo que você deseja. Não adianta, se a pessoa também não está se sentindo realizada, não está sendo confortável fazendo aquilo, ela não vai fazer. Então você precisa, na realidade, de convencimento.
você precisa ter uma postura ética, você precisa convencer as pessoas que aquilo que você está propondo realmente é o melhor. E se ela tiver algo para melhorar aquilo, seja humilde. Não há necessidade que a ideia seja sua. Não há necessidade. Se você tem alguém com uma ideia melhor que a sua, e eu faço isso muito na nossa mesa de reunião, eu sou apenas um colaborador e ele passa a ser o líder naquela ideia. É assim que as equipes crescem, é assim que as coisas evoluem. Sucesso e alta performance. O que está ligado a sucesso e alta performance? O que todo mundo sonha é ter uma equipe que tenha sucesso e que ela seja de alta performance. E o que é uma equipe de alta performance? Ela tem aquelas 3 pontos chaves que eu comentei lá: conhecimento, atinge os seus resultados, ela tem relações interpessoais. Aquilo é uma equipe de alta performance. Mas entender de gente, pessoal, se refere a nada mais, nada menos que 80% da chance da gente atingir alta performance. Se na sua empresa as coisas não estão andando bem, entenda, 80% do que não está andando bem está relacionado às pessoas, às maneiras. Apenas 20% são os processos. 80% se refere às pessoas, 80%. Se queremos ser líder, vamos precisar entender de uma palavra-chave, moderna, atual: gente, pessoas. Não existe líder, eu sou líder de uma máquina robotizada. Não. Essa máquina vai precisar de alguém, essa máquina vai precisar de monitoria, essa máquina vai precisar de treinamento e você tem que estar lá. Então, entender de gente se refere a 80% da chance de atingir o resultado que você... Aí você encontra o líder e fala assim: cara, eu adoro ser líder, mas eu odeio mexer com gente. Esquece. 80% não tem chance. Você só vai ter chance de atingir 20% e ninguém vai pagar para você ter 20% de sucesso. Alta performance, as pessoas vão estar envolvidas. E envolvida até o pescoço, de uma maneira realmente entregue aos resultados. E entender de gente se refere a saber os comportamentos das pessoas. E ninguém muda ninguém. Não estou aqui dizendo que a gente vai mudar alguém na maneira de pensar, mas a gente pode ajudar a pessoa a ter um comportamento diferente perante os resultados que você está obtendo. Você vai ter que ter conhecimento, você vai ter que ler, você vai ter que entender, você vai ter que saber as necessidades das pessoas e você tem que ter competência. A sua equipe tem que ter competência, porque são fatores extremamente intrínsecos das equipes de alta performance. E competência é alguém diferente, é alguém que chega na sua equipe e aumenta a autoestima de todo mundo, rende mais, o serviço é mais gostoso, é prazeroso trabalhar com essa pessoa, é muito vantajoso você ter pessoas competentes no seu time. E a mistura de tudo isso que nós falamos, na realidade é uma equipe de alta performance. Então, se você quer ter alta performance, passe a entender de gente, passe a entender de pessoas, entenda de relacionamento, entenda de conhecimento, tenha suas competências, treine, olhe para o espelho, fale com você, fale com as pessoas, pergunte o que não está correto. E se nós estivéssemos falando de alta performance, eu não posso deixar de comentar que, para mim, o Ayrton Senna talvez seja um exemplo menos contestável. Tem vários exemplos no Brasil, mas assim como o Ayrton Senna não é time de futebol, não tem nada a ver, pouca gente vai criticar essa colocação. Porque alguém discorda que o Ayrton Senna tinha conhecimento, ele sabia como dirigir? Ninguém discorda. Alguém discorda que ele sabia o como fazer, ele tinha a habilidade para fazer. Quanto mais chovia, mais ele corria. E ele tinha atitude. E aí a palavrinha mágica da nossa conversa também, atitude, porque tem muita gente que sabe muito, estudou muito, mas não tem atitude. E atitude é querer fazer. E quando você chega nesse patamar, entenda, você aí é competência, porque você sabe como fazer e você quer fazer, aí você é realmente competente. Equipes competentes têm bem claro esse organograma na sua função diária de trabalho. Se você quer atingir resultados com competência, você precisa treinar, conversar, sentar junto, definir metas, estudar, passar, revisar. Isso é ser competente. Eu queria comentar com vocês também uma coisa muito importante que tem sido um mal nas nossas entidades. Eu chamo isso aqui o poder da mente. Na realidade, isso aqui chama-se a linha de Losada. A linha de Losada é um cara que escreveu, é um psicólogo muito legal, que ele escreve o seguinte: esse número aqui parece mágico, 29013, mas ele não é mágico. O que esse número quer dizer é o seguinte: você precisa de 3 coisas boas na sua equipe para que essas 3 coisas equiparem a apenas uma ruim. Se você conseguir ter na sua equipe algo em torno de 58013, ou seja, você tem 6
coisas boas, você tem mais chance de ter sucesso. Mas se você tiver 2603, ou seja, você só tem 2 coisas boas para uma ruim. Sabe aqueles boatos que acontecem nas empresas? A cada boato ruim, você precisa de 3 coisas boas para que a coisa fique aonde está. Se você só tiver 2 coisas boas, a coisa vai piorar. Se você conseguir gerar informação boa, por que eu estou falando isso, pessoal? Nós precisamos trazer nas nossas empresas coisas que sejam produtivas. Nós precisamos trazer pessoas que falem bem. Sabe aquelas rodinhas, aquele negócio de corredor? Aquilo não leva nada a lugar nenhum. Aquilo não é equipe de alta performance. Aquilo não vai ajudar. Aquilo é o 13. Nós precisamos de ter alguém dentro da sala trabalhando 3 vezes mais para poder manter a nossa empresa aberta na atual crise que a gente está passando. E nós temos que ter uma noção exata do impacto das nossas atitudes. Toda vez que alguém faz um comentário ruim para você, se você replica, você está atrapalhando a sua equipe. Então, o poder da mente do ser humano é algo extremamente importante. Se a todo dia que você chegar na sua empresa, alguém te dá uma notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, só notícia ruim, você nunca vai sair disso aqui. Então nós precisamos tomar cuidado porque as empresas, às vezes, elas se perdem. Elas não divulgam as notícias boas, elas divulgam apenas as coisas ruins. Isso não é legal. Elas imaginam que elas estão falando para o funcionário, olha, o ano está difícil, vamos trabalhar mais, vamos produzir mais, a coisa não está boa, tal. As pessoas vão se contaminando com isso. As pessoas precisam ter acesso às informações boas. O ano está acabando, nós atingimos as metas, a produção foi boa, o custo foi o que nós havíamos traçados. E isso faz de vocês, equipe, uma equipe de alta performance. Então, o poder dos pensamentos positivos. Nós precisamos de pessoas que imaginam que as coisas vão dar certo. Aquelas pessoas que entram na sala só com coisas negativas não nos ajudam a ir para lugar nenhum. Então, nós precisamos ter pensamentos positivos, atitudes certas e gravem. A linha de Losada parece brinquedo, mas não é. Alguma coisa bastante intrigante no mundo da comunicação e no mundo do gerenciamento é algo que a gente fala sobre comunicação, porque a gente se perde, né? Porque comunicação não é o que você diz. Às vezes a gente passa uma tarefa, passa alguma coisa e aquilo não acontece. A gente fala, puxa, mas eu fui tão simples, eu escrevi tão bem. Mas a comunicação é o que as pessoas entendem. E aqui vem o primeira deixa. Se você quer ter sucesso no seu negócio, toda vez que você passar uma tarefa para alguém, antes de você ir embora, pergunte a ela. Conte para mim o que você entendeu. E você pode surpreender. Às vezes a pessoa pode entender algo totalmente errado. E por não querer te perguntar de novo, ela vai e executa. Porque ela é uma pessoa de atitude. Mas a atitude, se ela não tiver todas aquelas competências, é um perigo. Então a comunicação grave, ela não é o que você fala, é o que a pessoa entende e você precisa ter certeza que ela entendeu realmente o que você queria dizer. Paixão pelos seus objetivos. Napoleão Hill é um cara muito interessante, ele escreveu as 16 leis do sucesso. Eu tenho aqui um slide, não vai dar para a gente falar sobre as 16 leis, mas na realidade, o que nós precisamos ter nas coisas que nós fazemos é paixão pelos nossos objetivos. Nós temos que ter paixão pelo que a gente faz, nós temos que ter paixão pelos resultados que nós estamos traçando, nós temos que ter paixão por estar aqui, por estar assistindo, por estar gravando. Isso é ter sucesso, é gostar do que você está fazendo, é ter amor nas coisas que faz. E muita gente passa a vida inteira sem a mínima paixão no que faz. Você está no lugar errado, não adianta. Ou você vai sair ou alguém vai te tirar. Quanto antes você perceber que você está no lugar errado, você pode ser feliz em outro lugar. Porque o que todo mundo sonha é achar o único lugar na vida onde você possa ser feliz e ser você mesmo. Pense como o dono do negócio, né? O dono do negócio é aquele cara que a todo dia ele trabalha para que as coisas andem bem. Então, aquela situação que há muitos anos atrás a gente tinha do funcionário que dizia assim, não, mas eu sou meramente um funcionário, eu sou a menina da secretária, eu sou a que faz o cafezinho, não, eu não sou dono. Errado. Hoje todo mundo é importante. O clima organizacional que a gente cria numa empresa faz toda a diferença. Isso é pensar como dono do negócio. Eu, funcionário, sou mais dependente do negócio que eu trabalho do que o próprio dono, porque ele tem outros negócios, eu não tenho. Eu tenho que me valer daquilo. Nós precisamos ter a humildade de ter a certeza de que aquilo é mais importante para nós do que às vezes até para o próprio proprietário das terras, o proprietário das vacas, o proprietário do negócio. Então, o funcionário tem que mudar a sua cabeça.
Ele tem que ter uma visão hoje, uma visão moderna, que o mundo mudou, o mundo é globalizado. Hoje o que acontece aqui chega nos Estados Unidos em menos de 30 segundos. Ou seja, a gente não pode ser aquele cara retrógrado, aquele cara que ainda pensa igual o Gabrielão, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Essa frase não funciona. Gestão é algo diferente. As 16 leis de Napoleão Hill não vai dar para a gente ver, mas ele coloca aqui algumas coisas, né? Tenha, por exemplo, entusiasmo, imaginação, você precisa ter autocontrole sobre as coisas que controla. São todas as leis de sucesso, objetivo principal e definido. Você precisa ter um objetivo definido, claro, como é que você vai trabalhar, o que você espera. Confiança em si próprio. Isso serve para tudo na vida. A pessoa, quando ela perde a confiança nela, o amor próprio, dificilmente ela vai conseguir ter sucesso. Essas são algumas das leis que ele colocou. A gente tem algumas outras, personalidades atraentes. Você precisa ser atraente em tudo que você faz. E o atraente aqui não significa ser belo, ser bem vestido. Não é isso que nós estamos falando. Atraente é aquele cara harmonioso, aquele cara alegre, que quando ele chega, todo mundo quer estar junto. Isso é um ambiente produtivo. Pensar com exatidão, concentração, cooperação, que é uma coisa que hoje mais distrai aos nossos colaboradores, e as pessoas elas nunca estão concentradas no que elas estão fazendo. Eu admiro muito os americanos, porque às vezes eles trabalham menos horas que nós, mas eles são extremamente concentrados. Eu visitei algumas fazendas nos Estados Unidos e o cara chega de manhã, ele chega, faz o trabalho dele, almoça, volta, faz, dá o horário dele, ele vai embora mesmo e não tem. Mas ele entrega aquilo. A gente às vezes passa o dia inteiro, chega no final da tarde, a gente não sabe o que é que a gente fez. Isso é muito mal. Nós precisamos tomar muito cuidado. Às vezes a cooperação, ou até mesmo os fracassos, às vezes podem nos ensinar muita coisa. Às vezes os fracassos não nos levam só a entrar em depressão, às vezes aquilo mostra pra gente a única forma de fazer a coisa errada. Às vezes você faz 5 vezes a mesma tarefa e nenhuma dá certo, e você pode se sentir um fracassado. Eu prefiro pensar que você achou 5 maneiras erradas de não fazer o certo, mas aquelas 5 maneiras você não vai mais repetir. Uma hora você vai achar a maneira correta. Então o fracasso às vezes faz parte das descobertas. Nós já sabemos que aquilo não vai dar certo. Tolerância é algo que falta no ser humano e falta nos gestores, nos líderes, em todos eles. Tolerância ao erro, tolerância às coisas novas, capacidade de empreender, capacidade de aprender, capacidade de levar as pessoas a um meio extremamente diferente. Aí eu pergunto, né, o nosso parente mais próximo aqui, 99% de DNA, o que nos separa do macaco é algo muito pouco. Tem muita gente que se acha muita coisa, mas se a gente olhar os nossos cromossomos, nós somos muito parecidos. Porém, existe uma coisa que separa a gente dos animais, e principalmente dos primatas, que é fundamental, que é o poder da escolha. O ser humano é o único animal capaz de escolher onde ele quer estar, como ele quer estar, fazendo o quê. Então, muita gente às vezes me pergunta, nossa, mas eu sou infeliz com o que eu faço. Eu digo, são as suas escolhas. Lá na frente nós vamos ver que as escolhas fazem todas as diferenças, as escolhas certas. Mas ter coragem de mudar as escolhas faz muita diferença. O que é ser um líder? O que é ser um mestre, já que nós estamos falando em gestão? Na nossa visão, ser mestre ou ser líder é saber executar as tarefas exatamente como elas precisam ser feitas. É saber por que as executa. Por que eu faço isso dessa forma? Qual que é o fundamento de eu fazer essa tarefa dessa forma? Saber identificar as anomalias, saber identificar as coisas que não estão corretas dentro daquele proposto. Essa é a função do mestre. O que é que realmente está fora da curva? O que é que não está soando bem nesses resultados? Ajudar nas soluções das anomalias, porque não é simplesmente chegar lá e dizer isso aqui está errado. O grande mestre, ele ajuda a resolver os problemas, ele está presente, ele é presente nas decisões. Ele ajuda a sua equipe, ele simplesmente não joga para a torcida. Ele é um cara realmente presente. Saber ensinar os outros o trabalho que você faz. A grande tarefa é a gente delegar o que a gente sabe a outra pessoa. Então, quando você tem alguém na sua equipe que sabe as tarefas, executa ela, conhece as anomalias e sabe ensinar as outras pessoas, você começa a fazer algo totalmente diferente, que é criar novos líderes, novos mestres, e isso é a gestão e a liderança. Isso é o que realmente a gente impacta nas nossas vidas, né? Esse aqui, o William Edward Dean, é na realidade um dos maiores pensadores da atualidade aí, né?
tem alguns livros muito bons dele, e ele diz alguma coisa muito simples, e eu tirei uma foto aqui, lá da fazenda que eu trabalho, para vocês entenderem o que eu queria mostrar. Se você não pode descrever o que você está fazendo, você não sabe o que está fazendo. Se alguém te perguntar o que é que você fez hoje, e você começa a enrolar para cá, enrolar para lá, tal, saiba, você passou o dia inteiro sem fazer nada. Então ele diz assim, às vezes os procedimentos nos dão uma ideia do processo. E esse aqui é o nosso processo, né? O procedimento de ordenha, 10 passos simples para ordenhar a ordenha mais eficaz de uma melhor qualidade do leite. Ou seja, nós desenhamos para as pessoas o que eles têm que fazer em cada passo. Qual que é a ideia? A ideia é a gente sistematizar as coisas, porque a mensagem que a gente passa para as pessoas, às vezes fica muito boa. E é exatamente o que ele disse, se você não pode descrever, e aqui está descrito passo a passo o que nós queremos que seja feita, se você não pode descrever o que você está fazendo, você não sabe o que está sendo feito, você não tem noção do que é que você está fazendo. Então, eu acho isso aqui muito importante, porque tem pessoas que têm facilidade de olhar diagramas, tem pessoas que têm facilidade de olhar fotos. E a nossa função como gestor é diagnosticar aquela equipe que nós estamos treinando, de que forma nós podemos motivá-las a realmente fazer as coisas da maneira correta. E aqui ele de novo comenta algo muito relevante nessa tarde. Olha só, se eu tivesse que resumir minha mensagem sobre gestão em algumas palavras, eu falaria que tudo está ligado a reduzir variação. Eu falei agora há pouco sobre consistência, e eu disse, olha, tem alguém que vai usar uma outra palavra, mas se a gente olhar consistência e diminuir a variação, são coisas muito parecidas. Gestão, então, é reduzir variação, ou seja, fazer as coisas iguais, da mesma forma, todos os dias, atingindo os objetivos de uma forma clara. Por quê? Porque se algo der errado e você faz todo dia igual, você sabe exatamente onde as coisas estão. E às vezes você pode tomar a decisão de mudar o processo, mas se todo dia você muda, embasado em quê? Em que dado, em que informação você vai mudar a sua rotina? A grande sacada, na realidade, da gestão é você não ter grandes variações. Porque se você está tendo um resultado bom e você quer ainda melhorá-lo, você coloca novos processos, desde que as variações não sejam extremamente grandes de uma relação de um para outro. E ele coloca isso de uma forma muito legal. E veja que ele não está falando sobre atingir metas, ele está falando sobre gestão. Apenas gestão, porque gestão é algo que engloba tudo isso. E nesse momento eu queria fazer um parênteses muito legal, porque é muito comum a gente visitar fazendas e em propriedades e a gente vê algum erro de processo, né, alguma coisa, e vocês vão lembrar do que eu estou falando. Podem ter certeza, na conversa dos técnicos sempre vai aparecer a seguinte frase: essa fazenda precisa de um choque de gestão. Eu pergunto para vocês, o que é gestão? Pergunto de novo para vocês, o que é processo? Até que ponto, a partir de você ir visitar uma única propriedade, você pode se dar o luxo de falar que ali tem um problema de gestão? Nós não conhecemos os indicadores da empresa, nós não conhecemos as variações dos indicadores, mas a gente sempre tem a mania de falar assim, aqui há um problema de gestão. A maior parte das vezes é porque nós não sabemos o que é gestão. Aqui alguns dados, para que quando a gente vai falar sobre anomalia, como a gente vai falar sobre dados, eu trouxe alguns dados da fazenda que eu trabalho. Esse aqui é um quadro que mostrava como a nossa fazenda produzia leite nos meses quentes do ano, e depois da gente fazer uma adaptação, uma nova gestão, uma mudança, nós passamos a ter um perfil totalmente novo de média. Então nós produzimos aqui 32 litros no mês de março, e hoje nós chegamos a produzir 38 litros em março, ou seja, mas olha como esses dados oscilavam e como agora ele é muito mais coerente. Isso é gestão. Então não basta a gente ficar aqui falando, nós vemos aqui, temos que demonstrar como é que é a gestão. A gestão é que os dados não flutuem muito, que as anomalias não apareçam a todo dia. Essa aqui é uma outra maneira da gente olhar se a gestão está sendo feita. Então aqui nós temos um quadro de 2003 a 2017 e nós olhamos o crescimento da produção das vacas ano a ano. Se a gente traçar uma linha aqui, nós vamos ver que nós estamos todo ano crescendo. Todo ano crescendo, ou seja, será que essa fazenda tem gestão? É possível você crescer todo ano se você não souber nem para onde você está indo? Então, demonstre o que você conseguiu, leve isso aos seus colaboradores e mostre a foto do seu trabalho, do trabalho da sua equipe. É isso que eu queria usar como exemplo para vocês aqui nessa tarde. Alguma coisa sobre bem-estar, é muito importante a gente ter essa ideia, de toda vez que a gente vai falar sobre gestão,
nós precisamos estar muito olhando para as nossas bezerras na fase de criação, qual é o estilo de criação que nós temos na nossa fazenda. Então não esqueçam dos animais e não foquem só nas pessoas, mas também não esqueçam das pessoas. Esse aqui é um exemplo da Fazenda Colorado, ela está muito preocupada com a maneira de criar os bezerros, então a gente está colocando, aqui nós vemos os bezerros criados em gaiolas suspensas, e hoje nós estamos mudando para bezerros criados no chão, e agora vocês estão vendo bezerros sendo criados em gaiolas duplas, porque o convívio, essa parte hoje é muito discutida. São alterações, são mudanças, isso faz parte da gestão. Nós precisamos mudar, nós precisamos estar abertos às mudanças. Aquilo talvez servisse para 10 anos atrás. Hoje, talvez, as necessidades são que nós tenhamos um convívio melhor, alguma coisa de bem-estar animal aplicado. Isso tudo vai evoluindo. Uma outra maneira da gente criar os animais, né, em barracões com cama, que chama compost bar, vocês devem ter visto algumas palestras sobre isso, algumas coisas. Foi recém-inaugurado na fazenda. Esse é o nosso coordenador do bezerro. Se vocês olharem a foto dele, vocês acham que ele está feliz? Os bezerros estão super felizes, mas o meu trabalho é fazer com que ele esteja feliz. Ele chama Marcos Tonho. É um cara excelente, trabalha há 30 anos com bezerro. Um cara extremamente focado em melhorar as condições para os animais, mas ele quer atingir os resultados. É um cara que durante os 2 anos que nós trabalhamos para a Conselho, ele nunca desistiu, ele nunca achou que isso não ia sair. Ou seja, as pessoas têm que estar motivadas, elas fazem parte do trabalho, das discussões, da elaboração. E quando você vê uma planta, e nós temos lá na sala dele um desenho, do dia que nós fizemos a primeira planta, todas as mudanças e assinamos com data, ele olha aquilo e fala assim, cara, eu me sinto realizado. Esse é um cara feliz. Esse cara feliz vai ter menos bezerra doente, vai ter menos bezerra morta, vai ter menos bezerra descartada, porque ele está interagindo com o meio. Alguma coisa para você mostrar se o trabalho deles também estão ou não fluindo é a ganho de peso. Então eu trouxe aqui como era o ganho de peso na fazenda, como ele vem sendo agora, o que é que nós traçamos como meta, então tem alguns meses que nós atingimos, um mês não, tal. Ou seja, gestão, pessoal, é ter dados, mas dado tem que virar informação. Eu quero saber quantos bezerros de outubro ganharam, novembro, tal, e aqui tem um N. Percebam que aqui tem a idade dos animais e o número de bezerros. Então não é 2, 3 bezerros, são 80, 60, 70, 120 bezerros. Ou seja, tome cuidado. Dado é uma armadilha se você tiver pouco dado. Às vezes é melhor você se segurar para tomar decisão, acumular dados para tomar decisão, porque existem coisas que é sim ou não. Por exemplo, retenção de placenta, a vaca pariu, retenção de placenta, teve ou não teve? É 50%. Então, às vezes, você tomar decisão embasada nos últimos 3, 4 partes não vai ajudar em nada isso daí. Você precisa ter dados. Então, provoquem dados que realmente sejam robustos, dados que realmente te assegurem isso aí de uma certa forma. A taxa de perda ao desmama, mostre a melhoria. Isso aqui é como a gente era em 2015, como a gente foi em 2016, e foi o vermelho em 2016, e como a gente está em 2017. Ou seja, participe a sua equipe dos acontecimentos, dos indicadores. Porque se for para ter indicador na sala do gestor, onde ninguém vê, não vale a pena ter. Os indicadores têm que estar onde as pessoas veem, onde elas assimilam. Eles olham e dizem, estamos bem ou estamos mal? Aqui está fácil falar que está mal, e aqui está bem ou está mal? Então, o que eu quero mostrar para vocês é desafiem a sua equipe a conhecer os dados que você está gerando. Essa é a nossa equipe da reprodução, e a reprodução faz toda a diferença numa fazenda de leite. São os veterinários que estavam trabalhando com as vacas lá. Ou seja, valorize a sua equipe, divulgue. Acho que o trabalho feito e a reprodução tem um impacto enorme no nosso agronegócio e é uma dificuldade muito grande. Paixão pelo que faz. São pessoas que trabalham com a gente há muitos anos, todos eles são filhos de funcionários que nasceram na fazenda e estão lá. Ou seja, aquela ideia que todo mundo que nasce na zona rural precisa ir morar na cidade, também não é verdade. Eu estou trazendo para vocês 3 exemplos de 3 pessoas que nasceram e se criaram na fazenda, estudaram e estão lá na fazenda. E estão felizes, estão realizando. E às vezes é necessário inventar algumas coisas novas, como por exemplo essas vacas aqui que não comiam a dieta que a gente tinha colocado, os funcionários, que não é essa turma, é uma outra turma, eles trouxeram feno, essas vacas não comeram, trouxeram verde, aí elas começaram a comer, ou seja, tem 3 tipos de dieta aqui. O que eles estão querendo mostrar para nós? Eles estão tentando fazer algo a mais do que se esperava deles. Por quê? Eles sabem que essas vacas são mais deles do que do dono. Ou seja, nós temos que tentar fazer de tudo, porque à tarde, quando a gente vai embora, nós temos que estar satisfeitos com o que nós realizamos. Essa é a mensagem do negócio.
Aqui algum indicador que a gente levanta sobre taxa de serviço, prenhez, então a gente coloca isso aqui no quadro dos funcionários, mostrando quantos por cento das vacas a gente cobre, qual que é a taxa de prenhez, não vamos perder tempo falando em indicadores, mas só para mostrar para vocês que é possível a gente ter indicador. Rotina na ordenha, né? Rotina das pessoas, então essa aqui é a nossa maneira de trabalhar. Percebam as pessoas em cima de tapetes plástico aqui, para que essas pessoas andam muito pouco, porque o carrossel anda, elas ficam paradas. Essa pessoa é a do pós-DIP, essa já anda muito mais, então ela não tem um ponto fixo. Mas a gente está preocupado em mantê-las no lugar para que elas façam um bom trabalho e dar condição para que as pernas delas também não doam. Ou seja, nós precisamos estar preocupados com o trabalho e com as pessoas, com todo equipamento de segurança, né? A rotina de ordenha, como é que a gente faz isso? Como é que a gente argumenta isso? Aqui é um coordenador da ordenha que, por conta própria, realizou um trabalho fantástico. Ele percebeu que toda vez que ele limpava a cauda das vacas, elas tinham mais cuidado ao deitar na cama e elas sujavam menos o úbrio. Então ele começou a tosquiar o rabo das vacas de uma forma na própria sala de ordenha e havia muita reclamação dos coordenadores da ordenha que faltava luva, alguma coisa assim, coisa de rotina. Olha um exemplo bacana que ele fez. Toda semana ele prepara lá para a turma da manhã, da tarde e da noite. O Morivaldo é um cara que tem um jeito muito bom de lidar com as pessoas. Com isso, o coordenador da tarde sabe exatamente o que se espera dele, ou seja, não vai ter falta de material, então ele vai ter que estar usando o material lá, porque tem que ter repetibilidade, constância, erro zero. A ideia de gestão é que as coisas sejam feitas exatamente igual todos os dias. Isso é o que ele tem conseguido fazer na equipe dele lá. Com isso a gente tem a célula somática da fazenda vem caindo, né? Isso aqui era em 2016, agora nós estamos aqui em 2017, num patamar muito legal aqui de 220, 250 mil células. Ou seja, o trabalho aparece, você mostra, você valoriza as pessoas, você mostra, olha, o seu trabalho está aparecendo aqui. As instalações que nós trabalhamos lá, nós inauguramos isso em 2012, então as vacas ficam alojadas numa cama de areia, com ventilação aqui para dar conforto. Aqui é a pista de alimentação, onde elas alimentam. Você tem que ter manutenção e você tem gente envolvida nisso, você tem processo envolvido nisso, e a nossa função é dar condição para que essas pessoas trabalhem, porque eles têm que dar condição para que o equipamento funcione. Então não adianta gerar um processo novo todo dia. Os processos antigos você tem que dar condição para que eles se sustentem, para que eles evoluem. Manutenção, cuidado com as instalações, cuidado com os animais, cuidado com a areia que as vacas deitam, cuidado com o concreto onde elas andam. Ou seja, repetibilidade. As coisas têm que ser feitas todo dia igual. E esse aqui é um exemplo onde a maior parte das nossas fazendas erram. Eles fazem um projeto maravilhoso, depois param de dar manutenção nele. Aqui a gente tem um slide que mostra o contexto que a gente trabalha na Fazenda Colorado. Eu particularmente gosto muito de sair do meu ambiente de trabalho e ir até onde o nosso colaborador está. Ele se sente muito mais valorizado e ele participa muito mais das decisões, as opiniões dele são muito mais proveitosas se você vai até ele. Eu procuro nunca levar computador, nada muito sofisticado, não tenho nada contra o computador, o WhatsApp, a gente sabe de todas as coisas. Mas, nesse momento, nós queremos anotar tudo o que eles falam, de uma forma bem simples, de caneta. Muitas vezes eles trazem essas informações de casa. Então eu valorizo muito esse ambiente de trabalho, onde nós vamos até onde eles estão. Eles vão ter muito mais liberdade de falar algo aqui para nós, do que se você deslocá-los até uma alta sala de gerenciamento. Não estou dizendo que isso não deve ser feito, mas eu prefiro trabalhar no ambiente deles. Por quê? A simplicidade que tem aqui é algo que nos atrai. Você é uma pessoa mais recíproca às colocações. Porque parece simples. Ser simples não é algo muito fácil. Você ser muito sofisticado hoje, com toda a tecnologia, é algo muito fácil. Mas entendam, a humildade, a simplicidade não é algo fácil de ser levado no ambiente de trabalho. E o que os colaboradores mais gostam é das coisas que são simples, porque eles entendem e eles fazem as coisas acontecerem do jeito deles, segundo os critérios que você estabeleceu. Então, seja simples, façam as coisas acontecer, mas de uma maneira onde todo mundo se sente muito à vontade para dar opinião. E esse é um ambiente muito rápido, muito simples, onde todo mundo participa, é uma reunião de meia hora, 40 minutos. Nós trazemos indicadores que estão bons, elogiamos, trazemos os que estão ruins e perguntamos a eles o que eles acham, lembra da história lá de trás, e colocamos as metas para o próximo mês, de quanto nós vamos gastar, o que vai ser de perda, qual que vai ser a sobra, num ambiente extremamente rápido, sem ninguém perder muito tempo, e é assim que a gente trabalha na fazenda.
Aqui, um exemplo de um indicador que a gente leva para eles é o erro de descarga, né? Se eles estão errando 3% ou mais, então perceba que tem dia que aparece alguma coisa, mas perceba que é nada de erro. Então você vai mudar toda a sua rotina para isso? Não. Você vai olhar essa anomalia e você como mestre ou como líder vai dizer assim, isso aqui é normal, isso aqui foi apenas um dia, putz, isso aqui demorou 4 dias para aparecer de novo. Pô, não é algo, então você precisa ter dados. Perceba que nós tivemos vários dias aqui, aí o cara mudou a carreta, deu um rim. Ah, não, o negócio começou a aparecer aqui em cima e não desce mais. Opa, precisamos ver o processo. Então, o indicador serve para a gente tomar esse tipo de decisão. Algo que eu me preocupo muito e acho fundamental é o tal do engajamento. Toda vez que a gente vai fazer alguma mudança ou vai fazer algum treinamento na fazenda, eu procuro pegar todas as pessoas envolvidas. Vocês estão vendo aqui as pessoas que limpam a cama das vacas, limpando a lateral do coxo. Aí eu pergunto para essa mulher, é importante limpar a lateral do coxo? Ela vai dizer assim, sim, porque aqui cresce fungo que contamina a comida, que adoece a vaca. Essa é a minha alegria. Pouco me importa se isso aqui está limpo naquela hora, mas eu saber que ela entende essa importância da limpeza, isso vai fazer com que ela evite de toda maneira que sujeira caia aqui, porque ela sabe que se até a parede é importante para que a comida esteja boa, você imagine se alguém derruba esterco, alguma carreta faz um trato ruim, com material estragado, elas vão em cima. Eu quero esse engajamento. Eu quero esse engajamento das pessoas que cobrem o silo, e eles estão preocupados em colocar a lona, o pneu, a areia, eles estão felizes realizando aquilo que a gente precisa. Por quê? Você fala, mas esse pessoal que faz a silagem, esse pessoal não tira leite. O alimento que a vaca vai comer vem daqui. Então todo mundo é importante. E você precisa demonstrar isso. Isso aqui foi um treinamento que nós fizemos lá na fazenda, e é muito legal a gente mostrar. Aprendizado contínuo e reencontro. Nós fizemos... Todo ano a gente tem alguns treinamentos que a gente leva os nossos gestores e alguns colaboradores. Esse aqui foi um treinamento que nós fizemos com um amigo meu que trabalha em Ribeirão Preto, Aldo Bianco, uma pessoa fantástica. E esses aqui são estagiários que vieram nos visitar depois de 20 anos que tinham feito estágio na Fazenda Colorado. Nós fizemos um encontro de todo mundo que foi ex-estagiários e eles vieram depois de 20 anos. Ou seja, nós precisamos criar um ambiente de engajamento onde as pessoas gostem do que elas fazem. Elas gostam do ambiente. Então, aprendizado contínuo, reencontro das coisas boas, lembra do 29013? Isso aqui faz parte do 29. Isso faz parte do 29. Circule essas boas coisas nas empresas e você vai ter menos 13, você vai ter menos pessoas falando coisas que não deve. Essa é a ideia disso aqui. Divulguem boas notícias, né? Acreditar em realizar. Nós nunca tínhamos plantado aveia e esse senhor simpático aqui falou assim, eu acredito que vai dar aveia. Nós fomos lá e plantamos 40 hectares e ele está colhendo aveia, ele foi lá, tirou uma foto, ou seja, algo que a gente nunca tinha feito, nós não sabíamos nem como ia colher e ele deu uma ideia de usar a máquina, ou seja, acredite nas pessoas, realize, documente as coisas. É um dos nossos coordenadores de toda a parte de conforto animal e de produção. E quando você tem algo legal, divulgue na sua empresa o sucesso das pessoas. Tem alegria para as coisas que estão dando certo. Esse aqui é o nosso diretor e olha a alegria que ele está vendo uma roça no ponto de ser colhida. Então nós não podemos ter aquela ideia de que só tem coisa ruim em fazenda. Não, tem coisa bacana, tem momentos legais, tem momentos felizes e esses a gente tem que exacerbar. E aí no final eu queria que vocês pensassem nisso, né? Você que está agora conosco aí, seria capaz de fazer sozinho tudo o que a equipe faz e realiza, aonde você está agora? Você faz sozinho isso tudo? Você cuida do bezerro, cuida da vaca, cuida da alimentação, cuida da cerca? Se você não é capaz, então as pessoas têm de fato muito valor. E liderança e gestão é isto, pessoal. É entender de gente e gerindo com as pessoas os processos para gerar resultado. Se você agora sabe a importância que as pessoas têm no seu negócio, você sabe os processos que precisam ser feitos, e se você agora casa as duas coisas, os processos entregue a boas pessoas, você tem uma chance enorme de ter sucesso. O líder está para a sua equipe como o sol está para as plantas. Planta não cresce sem sol, você precisa iluminar. Mas não esqueçam que as plantas precisam de poda, às vezes nós precisamos conduzir um galho. Ou seja, o líder tem que saber o momento exato de fazer o direcionamento da sua equipe. Não é simplesmente adubar e deixar que ela cresça de maneira desastrosa. Às vezes as plantas precisam ser conduzidas. E essa é a função nossa como líder nas nossas entidades. Aqui as nossas equipes, né, o valor da equipe, se você realmente acredita que a equipe tem valor, valorize ela, demonstre que elas têm equipe.
a nossa sala de ordenha, onde a gente ordenha os animais, o pessoal que cuida da nossa maternidade, são os moleques eternamente gratos e alegres. Nenhum dos dois nunca tinha mexido com vaca de leite. São pessoas extremamente interessantes de você treiná-las para que vão trabalhar com fazenda de vaca de leite, porque elas não têm vício nenhum. Você faz o seu colaborador, você ajuda a pessoa a se formar da maneira que você precisa. Agora nós vamos falar um pouco sobre gestão de informação, né, que é a consciência gerencial que nós temos que ter, ou seja, aquilo que eu estava falando. Se você tem dados, muitos dados, e nós coletamos muitos dados em fazenda agropecuária, muitos dados, dado de temperatura, dado de chuva, dado de plantio de colheita, dado de tudo, mas se no final do ano você não pegar aquilo tudo que você levantou, organizar ele numa caixinha, ver o que aconteceu nos anos anteriores e esse dado não virar uma informação, praticamente ele não serve para quase nada, né? A consciência gerencial do proprietário é, sem dúvida, o maior determinante para o sucesso das nossas fazendas, ou seja, para os resultados. Ou seja, o dono da fazenda ou o gestor que está lá todo dia, a maneira com que ele pensa, a maneira com que ele age, a maneira com que ele treina, a maneira com que ele leva a equipe dele à frente, vai dizer se o resultado vai ser o esperado ou não. Porque as pessoas precisam de alguém dizendo o que nós devemos fazer naquele momento, alguém que peça a sua opinião, alguém que divulgue, ou seja, se nós formos todo mundo para um lado totalmente desorganizado, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E a consciência do dono é muito importante, porque é muito difícil você conseguir implementar alguma coisa de gestão se os donos da empresa, os donos da loja, onde você trabalha, eles não acharem que isso não tem importância nenhuma. Mostre a repetibilidade dos dados e ele vai ver que gestão, que a consistência dos dados faz uma diferença enorme. O desafio de implementar e dar suporte ao sistema de gestão de informação é algo extremamente importante e difícil na nossa agropecuária, nas nossas fazendas, em qualquer sistema. Por quê? Porque ele precisa levar em conta 4 coisas fundamentais. Primeiro, após tomada a decisão, nós precisamos concretizar as decisões, ou seja, se você definiu que você vai fazer algum investimento, ou que vai fazer alguma contratação, alguma compra, não basta não basta ter decidido o que você vai fazer, você precisa ir lá e concretizar, você precisa realizar o negócio. Esse é onde a maior parte das pessoas já param. Elas desenham, mas não realizam. Monitorar os resultados das mudanças é muito importante, porque às vezes nós propusemos algo extremamente interessante dentro do agronegócio, mas a gente não sabe como monitorar se aquilo realmente está tendo o efeito que nós precisaríamos. Então, toda vez que nós implementamos mudanças, nós vamos lá e checamos alguns pontos por alguns dias, nós acompanhamos aquilo lá para ver se aquilo está sendo feito exatamente como está combinado. Por quê? Porque se os resultados não aparecerem, nós sabemos que aquilo não deu certo. Mas se a gente simplesmente coloca para rodar e não monitora nada, daqui lá na frente a gente olha e fala não deu certo, então não sabemos nem aonde a coisa deu errado. Então, nunca esqueça de monitorar os resultados das mudanças para que a gente saiba se elas foram bem aplicadas e se os resultados estão aparecendo sim ou não. Fazer as correções necessárias, ou seja, toda a implementação, todo o processo, todo o estudo, toda a implementação, é necessário fazer pequenos acertos. Então, nada é blocado de forma a que ninguém mexa. Então, não. Se precisar fazer algumas correções, nós temos lá e fazer essas correções diariamente, semanalmente, de acordo com o que você está fazendo. Você está construindo um projeto e você não levou em conta algum declive que agora surgiu na ideia, você tem que fazer antes que as coisas estejam acabadas, ou seja, fazer as correções necessárias de acordo com o que sugere o resultado esperado é algo extremamente importante para que nós tenhamos sucesso. As atitudes bem desenhadas, embasadas em números robustos, é outra coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Não podemos ficar toda hora mudando o curso das decisões embasado em um ponto ou outro. Então, seja cauteloso, seja calmo, observe as anomalias, tome decisões embasadas num número que seja robusto, porque senão você vai ficar apenas tirando foto e você nunca vai assistir ao filme. E tirar foto às vezes não resolve o nosso problema, porque você passa num departamento, tira uma foto e fica olhando para a foto o dia inteiro. Aquilo não reflete o que está acontecendo no departamento. É muito importante você perambular pelos setores. Eu gosto muito de fazer isso, andar com a cabeça muito solta, com a cabeça focada em realmente ver o que está acontecendo, não atenda o celular, anota as coisas que eu vejo de uma maneira, ou seja, assista aos filmes, não fique tirando apenas foto. Bom, esse foi um fato legal. Uma outra coisa muito bacana era a maneira de se coletar as informações. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque a maneira de fazer os registros dentro da fazenda, às vezes, torna aquilo um dado, mas na realidade aquilo precisa ser um documento da fazenda, onde ela possa usar aqueles dados dentro de uma maneira muito prática de ter sido coletado e aquilo virar uma informação, né? Então, o registro faz de forma desorganizada, né?
Se você coleta as coisas de uma forma totalmente desorganizada, você vai coletar a temperatura do dia, e você coleta um dia às 7, um dia às 10, um dia às 3 horas da tarde. Você vai fazer o que com isso? Não serve para nada, você não pode tomar nenhuma decisão. Então nós precisamos ter a coragem de obter índices que sejam robustos e que refletem na realidade alguma coisa que você possa tomar decisão. Porque o que nós precisamos não é só de dados, nós precisamos de informação. E informação, sim, essa é muito importante. Tenha poucos, mas acompanhe seus números. Por exemplo, algumas coisas só para a gente poder terminar essa frase, ou seja, dados de custo de alimentação. É importante nós termos a nossa propriedade. Eficiência da reprodução. Como é que você pode ter gestão se você não tem a dado da reprodução? Índice de nascimento vivo das fêmeas. Ocorrência de mastite de 20 a 60 dias. Mastites antes do pico. Mastite por número de lactação. Ou seja, às vezes isso aqui já é bastante coisa. E às vezes a pessoa começa a tomar muitos dados, chega no final do ano, ele não conseguiu fazer nada com aquilo. Dentro da logística de qualquer empresa, os indicadores de performance é algo que nós precisamos levantar. E quando a gente tem uma história um pouco mais longa, como a gente está vendo nesse caso, né, que seria o indicador de performance do nascimento de fêmeas natimortas, nós temos de 2012, temos aqui 5 anos, isso nos possibilita tomar uma decisão sobre 2017. Ou seja, olhando o que tem acontecendo, nós conseguimos projetar algo. Então, quando eu falo para vocês que nós precisamos ter dados e informações, esse é um bom exemplo. Embasado nesses números, nós temos uma noção de que nada muito grave pode aparecer para que esse número exploda novamente, porque nós tínhamos um problema, fomos treinando, fomos estudando, fomos abaixando e conseguimos chegar no que nós chamamos de meta. Então aqui um índice de performance, tudo isso vem de conversas como essa, né, de reuniões, treinamentos, gerenciamento das informações. Aqui é a nossa equipe que faz o gerenciamento das informações lá em Araras. Aqui é a nossa equipe que nós treinamos para a qualidade de leite, ou seja, nós não estamos preocupados só com as pessoas, com as vacas, com os bezerros, nós estamos preocupados com a qualidade do produto final, porque gestão do nosso negócio é pegar toda a cadeia envolvida. Então nós precisamos estar preocupados com as pessoas, mas com quem trabalha com a qualidade, até o produto chegar aqui na ponta, chegar aqui no distribuidor. Alguma coisa para a gente lembrar com saudade, o nosso colaborador, isso aqui foi uma foto tirada no dia de Ano Novo, eu brinco sempre com esses meninos, eu também estava trabalhando nesse dia. Mas assim, momentos difíceis, né? No dia de Ano Novo, você está tendo que fazer transfusão de sangue e tal, mas olha a alegria desse pessoal aqui. Isso para mim é engajamento. E quando eu mostro essa foto para eles e falo assim, obrigado por você estar na minha equipe, isso que eu faço eles ter aquele valor próprio, aquela autoestima, aquela vontade de ser ainda melhor. É exatamente isso que eu estou falando. Aqui um outro problema, num dia que nós tivemos um problema que o sistema não fazia a lavagem de flush na sala de ordenha, as meninas pegaram um rodo e foram lá rapar o esterco das vacas. Eu tirei uma foto e mostrei para elas, obrigado por vocês estarem aí. Essas coisas devagar vão fazendo com que as pessoas se sintam realmente que elas são importantes. Parece ser complicado? Não, é simples. E isso é a simplicidade que eu estava falando. A simplicidade de um momento que ninguém dava o mínimo valor, mas você fotografa e aí sim você mostra para a equipe, olha, esse pessoal está fazendo algo diferente. Nós queremos comprometer, nós queremos que contamine as outras pessoas. Aqui é alguma coisa que eu gosto de fazer muito, né? Colete informações direto na fonte. Isso aqui é o Nardão da alimentação, essa aqui é a agenda de trabalho dele, onde ele marca tudo o que ele faz de uma maneira muito simples. E isso aqui a gente transcreve para o computador. Ou seja, facilita a vida dele, facilita a vida do meu pessoal. Ou seja, não tenha a vontade de dificultar muito com lugar para o cara digitar as informações. Ele coleta na agenda dele, nós pegamos da agenda dele, é muito mais simples. A chance de erro, por incrível que pareça, é muito menor. Aqui para mostrar para vocês que a gente tem que tomar decisões embasadas em dados. Gestão é isso, ter dados, ter informações e tomar decisões. Nós monitoramos aqui a parte de climatização do barracão e decidimos que nós íamos trocar essa placa evaporativa, porque lá em 2014 essa era a curva que a gente tinha de conforto térmico e agora essa curva já não está mais eficiente. Nós decidimos que agora, do tanto de eficiência que a gente tinha, da umidade da temperatura dentro do barracão, ela já não é mais. Ou seja, então, embasado em dados, a gente mostra para a nossa equipe e fala assim, ó, é hora de mudar. E aí a gente muda, e aí a gente toma as medidas e diz, olha, de novo voltamos para a curva padrão. Isso é aquela variação, isso é aquele dado que a gente estava falando agora, ou seja, conheça seus dados. Tem histórias, mas nós vamos coletar os dados de uma forma correta. E às vezes as nossas informações no meio de trabalho nosso não são suficientes, e nós precisamos ir buscar fora essas dúvidas. Isso aqui é uma visita que a gente fez na Espanha, procurando alguma coisa sobre criação de bezerros, sobre ambiência, sobre bem-estar. Nós acabamos de chegar de lá, ou seja, não tenha vergonha de procurar as informações com quem as tenha.
Ninguém é obrigado a saber tudo, mas se você tiver o telefone de alguém que saiba o que você não sabe, ajuda e ajuda muito. Então busque respostas para as suas dúvidas, né? Não queira inventar a roda, isso aí já está inventado. Faça treinamento, aqui a gente está vendo os dois colaboradores do Bezerreiro, num treinamento que a gente fez em Uberaba com 2 professoras palestrantes, uma canadense dando aula, ou seja, nós temos que avançar. O novo funcionário, o novo colaborador, ele é aberto para mudança. A cabeça desses meninos aqui é muito mais avantajada do que muita gente que está na faculdade hoje, porque nós comprometemos eles com os resultados. O que nós queremos mostrar para vocês é que é possível fazer mudança, mesmo em pessoas que têm uma vida simples, isso não faz parte. Existe mais informação em um sorriso do que numa expressão carrancuda. Não tem coisa mais chata do que você chegar num ambiente e o seu coordenador só te chama sobre cara feia. Não tem porquê. Eu, às vezes, mesmo na situação mais difícil, eu tento manter a alegria. E todo mundo tem o seu dia ruim, eu também tenho. Mas, gente, não existe frase mais verdadeira. Mais informação em um sorriso do que uma cara fechada, né? Ambiente fechado, agressivo, não significa produtivo, não. Muito pelo contrário, se fosse isso, a Google já teria quebrado lá nos Estados Unidos de São Francisco. É um ambiente extremamente introvertido, muito alegre. Fale as coisas que interessam a outra pessoa. Como fazer amigos e influenciar pessoas, esse é um livro muito legal. A maior parte de nós só falamos o que nos interessa, mas o cara bom, o cara que sabe lidar com pessoas, ele fala aquilo que as pessoas interessam a elas e não a você, pelo menos no início da conversa. Com isso você cria uma reciprocidade na informação, não é só você que fala, ela faz parte da sua conversa. E esse livro aqui pode ajudar muito a gente a desenvolver isso daí. Uma questão de atitude, né? Suas atitudes te movem. Deixe de preciso fazer, apenas faça. Não existe coisa mais simples que isso. Atitude é isso. Larga do eu preciso fazer isso, vai lá e faz. Realiza, monitora, avalia se o que você fez deu certo. Se não deu certo, tenha a humildade de falar, errei, vou retirar. Lógico, nós precisamos de capital, de recursos humanos, de tudo isso. Ninguém está dizendo que é fácil. Mas assim, passar a vida inteira dizendo que eu preciso fazer um curso de inglês. Vai te ajudar a aprender inglês? Não vai. Eu preciso fazer algo sobre criação de bezerros. Se você não fizer, não vai sair daí. Esse aqui é um treinamento nosso com nossos colaboradores lá na fazenda que a gente trabalha. Está todos os nossos colaboradores, a gente pega, traz o pessoal e comenta sobre o que aconteceu durante o ano. O que aconteceu de bom, o que poderia ter sido melhor. Parabenizamos todo mundo. E esse aqui foi o desse ano. E aqui é onde a gente trabalha, numa sala, aqui do lado fica a sala de ordenha. Então é um ambiente bacana, depois a gente tem uma confraternização com as pessoas, né? Porque nós acreditamos muito nisso, né? A nossa geração, a minha geração, a sua geração, a nossa maior revolução é a descoberta de que os seres humanos, ao mudar as atitudes internas das suas mentes, podem mudar os aspectos externos de suas vidas. Toda vez que você parar para pensar em coisas positivas, a chance de que sua vida melhore é muito maior. Então, a descoberta é que ao mudar as atitudes internas do que você faz, você muda todos os aspectos externos da sua vida. Isso aqui tem a ver com aquele quadro que eu coloquei do 2913. Toda vez que as coisas ruins começam a circular no seu ambiente de trabalho, a chance das coisas andarem bem é pior. Então essa é uma frase do William James, que é um psicólogo americano, e eu acho que isso tem tudo a ver com a gente, com a nossa família, com a maneira de criar os filhos, da maneira de tratar com os funcionários, da maneira de tratar os nossos amigos, da maneira de tratar os professores, os colegas de escola. Ou seja, mude, mas mude você primeiro. A gente tem mania de querer mudar as pessoas e ninguém muda ninguém, né? Então as atitudes internas nossas refletem muito isso. E por essa razão é que os recursos humanos é, na atual circunstância, a maior fonte de diferenciação entre as empresas. Não existe, hoje, dinheiro não é mais diferença. Tecnologia não é diferença, mas as pessoas que trabalham numa empresa é uma commodity rara de se encontrar. Eu fico dizendo isso, que o que nós temos lá na nossa empresa, nós não temos grandes salários, não temos grandes coisas, mas as pessoas que trabalham lá são motivadas. Elas trabalham motivadas, elas atingem as metas. Por quê? Sem dúvida, a única vantagem competitiva que qualquer fazenda tem hoje são as pessoas, porque vaca holandesa você compra a qualquer dia, tecnologia você compra, dinheiro você pega no BNDES, mas gente você não compra, gente você não empresta, você forma a sua equipe. E é uma commodity rara de encontrar. Quem tem uma boa equipe, cuide, faça com que ela cresça, faça com que essa equipe crie novos líderes. Porque não adianta investir 2 milhões em tratores e dar para um cara aqui que não está nem um pouco preocupado por que vai ser.
E eu coloquei aqui algumas fotos do agro, porque a gente tem mania de pensar que na agricultura a precisão é tão grande que não precisa de gente, mas uma coletadeira dessa custa 2 milhões de reais, precisa de gente dirigindo. E esse cara precisa de treinamento, ele precisa estar motivado. Se ele tiver um problema na família dele, você precisa estar antenado para saber o que ele tem. Você imaginou um funcionário desse aqui que está com o filho internado e você dá para ele uma máquina dessa para trabalhar? O cara não trabalha. Um trator, uma coletadeira de milho, ou seja, tudo tem que estar engajado. Ou seja, as pessoas são os recursos mais importantes de uma organização, não são as máquinas. Acreditem nisso que as coisas se tornam um pouco mais fáceis, né? Aqui o William Edwards de novo dizendo algumas coisas que eu acho que é fundamental a gente levar em conta nesse exato momento que nós estamos. Se você não consegue descrever o que está fazendo, como um processo, que é aquele outro slide nosso, você não sabe o que está fazendo. Por isso que eu fiz aquela cartinha com todos os desenhos. Naquele momento, para mim, aquele processo com foto foi o melhor. Mas eu podia descrever num diagrama, dependendo para quem você vai fazer. Aquele é a nossa maneira de fazer lá na fazenda. Acabei de falar, sem dados você é apenas uma pessoa com uma opinião. Então aquela pessoa que chega para você e fala assim, eu acho que isso aí não vai dar certo. Aquilo é uma opinião. E tome cuidado, porque às vezes você se torna mais um também que não tem dado. Você apenas tem uma opinião, eu tenho opinião que isso vai dar certo. Não, precisa ter dado, precisa tomar atitude, precisa fazer investimento em cima de dados, porque se a coisa não for bem, alguém vai ter que pagar essa conta. Não basta dar o seu melhor. Você vai precisar saber o que fazer e então dar o seu melhor. Então, olha só, não basta dar o seu melhor, você precisa saber o que fazer. O cara que dá o melhor que ele tem, mas está dando o melhor que ele tem para coisa errada, não vai ter sucesso nenhum. Então, se você sabe o que você tem que fazer, aí você dá o seu melhor, o resultado aparece. Isso é igual aquela história. Você imagina você colocar a escada e sobe no muro, chega lá, não é o muro que você queria subir, não adiantou nada. Ou seja, você precisa saber que muro certo você quer galgar, aonde você quer chegar. É o que ele coloca aqui, não basta dar o seu melhor, você precisa saber o que fazer. E aí então, você dá o seu melhor. E a última frase que eu acho que é muito legal é essa aqui. Você não pode administrar o que não pode medir. Então a ideia de gestão é com que as coisas não tenham grandes variações. Se você não mede nada, como é que você gerencia? Como é que você tem gestão? Se você não mede a satisfação do seu funcionário, se você não mede o nível de produção, se você não mede as horas trabalhadas e o rendimento, se você não mede nada, a gestão fica muito falha. Porque gestão é processo, é pessoas agindo nos processos, realizando o bem comum para que os resultados apareçam, atinjam as metas. Então, você não pode administrar o que você não pode medir. Se você não mede nada, saiba, você não administra nada. E aqui uma frase do Walt Disney que eu compactuo com ela inteiramente, porque eu acredito muito. Você pode construir o lugar mais maravilhoso do mundo, você pode, a Disney, para quem já foi na Disney, é lindo, maravilhoso, mas vai precisar de gente para fazer aquilo acontecer. Então você pode construir a sua melhor fazenda, o seu melhor consultório, o seu melhor lanchonete, o melhor de tudo que você puder, você pode fazer. Mas saiba que vai precisar de gente para dar vida naquilo lá. A maior parte das pessoas imagina que o prédio vai falar por si só e não fala. Basta você ir num bom restaurante onde os garçons são mal treinados. O ambiente é maravilhoso, mas se o garçom é mal treinado, a coisa não anda. Ou seja, você vai precisar de gente e nós do agronegócio ainda mais, porque cada vez tem menos gente na agricultura. Hoje, vocês sabem muito bem disso, lá em 1940 nós tínhamos lá 65%, 70% da população morava na zona rural. Hoje são 10%, 11% só da população mora na zona rural. O resto mora tudo na cidade, ou seja, a cidade depende da gente. Nós precisamos produzir cada vez mais alimento, produzir alimentos de boa qualidade, alimentos seguros, alimentos que dão prazer nas pessoas. E para isso nós vamos precisar de gente, de pessoas. Não basta um lugarzinho bonito, vai precisar de muito mais que isso. Um pouco do círculo dourado que nós falamos lá no início. O que é o círculo dourado? Na realidade, o círculo dourado nada mais é do que quando a gente inspira alguém a fazer as coisas, como o caso daquelas mulheres que estavam limpando o coxo lá. Elas sabem por que aquilo tem que estar limpo. Elas sabem como fazer, mas elas sabem o porquê das coisas. E se você chegar na sua empresa agora e perguntar para qualquer um dos seus funcionários o que eles fazem lá dentro, 100% vão responder exatamente o que eles fazem. Eu sou responsável por pôr comida para as vacas, eu sou responsável por tirar o leite, eu sou responsável por plantar cana. Eles sabem o que eles devem fazer. Mas se você mudar a perguntinha para eles como eles devem fazer, apenas alguns sabem como eles devem fazer. Agora, se você fizer a terceira pergunta do círculo dourado, que é o porquê eles fazem, você vai se assustar. Pouquíssimas pessoas da organização sabem o porquê elas fazem as coisas daquele jeito.
E a grande vantagem delas saber o porquê é que quando elas sabem o porquê, elas jamais deixam de fazer. E quando elas não sabem o porquê, você tem que estar todo dia cobrando, todo dia pedindo para que elas façam. Então, dedique seu tempo a ensinar para as pessoas o porquê elas fazem as coisas daquele jeito. O porquê que você tem que ordenhar a vaca com luva, o porquê que você tem que ser gentil, o porquê que você tem que pôr a comida na hora certa, o porquê. Porque aqui está o grande salto de gestão que nós estamos procurando. Sobre as mudanças, né, você tem que motivar as pessoas para a mudança. É a era do conhecimento, não resta dúvida. E eu não sou contra conhecimento, não é porque eu falei que eu não levo o laptop na reunião que eu sou contra conhecimento. Por quê? Porque a empresa veloz e dinâmica vence a empresa lenta. Que para isso, para que essa empresa lenta que foi derrotada pela dinâmica, as pessoas devem acompanhar as mudanças. Para isso, as pessoas têm que acompanhar a mudança da empresa veloz. Por quê? Elas fazem acontecer, mas elas têm um outro detalhe super importante. São as pessoas que também fazem com que as coisas não aconteçam. E a gente esquece desse pequeno detalhe. A gente imagina tanto que as pessoas fazem as coisas acontecerem, mas esquecemos que se elas não souberem o porquê, elas fazem com que as coisas não aconteçam nunca no nosso negócio. E nós precisamos, porque a empresa grande vence a empresa pequena, não é mais assim. Olha só, a empresa veloz e dinâmica vence a empresa lenta. Já não é mais aquela empresa gigante do macro, um negócio gigante que vence a pequena. Não é. É a empresa que é capaz de ser veloz e dinâmica nos tempos modernos e para isso ela precisa que as pessoas estejam motivadas para essas mudanças. Porque o mundo mudou. O mundo globalizado exige um novo Brasil. Um Brasil diferente, uma empresa diferente para um Brasil diferente. Um Brasil diferente com uma empresa diferente precisa de um trabalhador diferente, precisa de um trabalhador que tenha a cabeça diferente. Porque a nova postura profissional e pessoal exige que você faça parte das mudanças. O novo trabalhador é aberto para a mudança, ele não é aquele cara que eu nasci assim, eu vou morrer assim. Nós queremos e precisamos ter pessoas com esse perfil. Pessoas independente da classe social, do credo, da religião, não tem nada a ver com isso. Nós só precisamos de pessoas que tenham, na realidade, a mente aberta e saibam. Elas precisam estudar quando? Sempre, não param nunca. Porque a educação continuada, que é o que nós estamos fazendo aqui, ainda vai ser a salvação do nosso país. O novo trabalhador é amigo de mudanças. E eu gosto muito da pipoca, porque a pipoca talvez seja o único ingrediente que ele muda de dentro para fora. Estoura uma pipoca e você vai ver que ela é algo que vem de dentro. Por que eu estou falando isso? Porque motivar as pessoas para a mudança tem que vir de dentro. A gente não consegue colocar nada dentro das pessoas. A gente pode ajudá-las a descobrir o caminho. Mas, na realidade, o funcionário que é aberto à mudança, ele está adaptado ao mundo moderno. Ele é dinâmico. O mundo do conhecimento, que é o que nós estamos agora, do querer evoluir cada vez mais. Eu não sou feliz aonde eu estou. Eu não sou satisfeito. Eu posso ser feliz, mas eu gostaria muito que as pessoas não ficassem satisfeitos de ser apenas mais um na minha equipe. Eu queria que eles quisessem ser o líder, que eles quisessem desenvolver. E assim é que as coisas fluem. Assim é que a gente desenvolve pessoas. Grandes mudanças acontecem de dentro para fora. Ou seja, nós jamais vamos pegar um cara totalmente revoltado da vida e fazer uma mudança extraordinária dele. Então, infelizmente, nós precisamos saber escolher as pessoas e colocá-las no lugar certo. Não significa que nós precisamos desistir de todo mundo. Não é isso. Eu mesmo tenho desafios enormes com as pessoas que trabalham comigo e nem por isso eu desisto. Alguma coisa sobre motivação, porque nós falamos tanto sobre gestão e a maior parte das pessoas imaginam que a gestão é algo fantasioso, é algo mágico. E não é algo mágico. Na realidade, nós trabalhamos porque nós acreditamos que fatores motivadores, como desafios, fazem as pessoas... Eu estou aqui hoje, é um desafio para mim, isso é motivador. Alta performance, eu quero trabalhar numa empresa que tenha alta performance, isso é motivador para mim. Salário justo, e eu coloquei a palavra justo porque esse justo é totalmente fundamental aí, não é salário alto, é salário justo. Porque não adianta você dar salário alto para um cara que não tem base. Ele vai passar o patamar da vida dele para um outro nível, vai gastar tudo que ele tem e amanhã ele virou um problema na sua empresa. O salário tem que ser justo. Reconhecimento. Fez um bom trabalho, está aqui a nossa divisão, o nosso reconhecimento, você fez um trabalho. Clima bom. Seja grato. Clima bom. Você trabalhar numa empresa onde as pessoas te respeitam e você respeita as pessoas, não tem nada melhor. A gente jamais pede demissão do trabalho. Geralmente pedimos demissão do chefe, porque às vezes o clima não é bom. Tome muito cuidado. Benefícios justos e possíveis. E esse possíveis também não está aqui à toa. Nós estamos num momento de crise, mas às vezes a empresa que você está é possível vários benefícios.
Se não é possível, apenas os benefícios que são justos, porque a empresa precisa ter lucro, ela precisa perdurar. Produtividade e meritocracia. Se você fez um bom trabalho na sua equipe, você tem que ser avaliado pontualmente, que é o tal da meritocracia. Não podemos igualar todo mundo por baixo, né? Eu acho que isso é um grande erro. Aqui uma pesquisa bem recente que saiu agora, onde eles colocam os fatores que mais motivam a carreira na média, para homens e para mulheres. Então eu coloquei aqui até o fator que nós demos como média 7,5. Eu vou ler rapidinho. Ter um bom relacionamento com as pessoas com quem trabalha. Nós acabamos de ver naquele indicador antigo, ou seja, clima. É um dos maiores, 8,6 para homem, 8,6 para mulher, ou seja, o clima onde você trabalha faz a diferença. Ser reconhecido como um bom profissional, acabamos de ver lá, reconhecimento, uma pesquisa super moderna, 8,5 para homem, 8,3 para as mulheres. Fazer o que gosta, se sentir feliz, útil, 8 para todo mundo. Trabalhar com pessoas que admire e que você respeita. E por último aqui, para a gente parar no 7 aqui, ter liberdade e autonomia de tomar ação, ou seja, atitude, desafio. Percebam que isso aqui é uma cópia exatamente do que nós acabamos de ver aqui atrás. Né? Desafio, alta performance, salário justo, reconhecimento, clima bom. Né? Eu acho que isso aqui é o que faz a gente ter vontade de trabalhar com pessoas, trabalhar com gestão. Porque eu imagino que nenhum de nós sai da cama pela manhã e pensa assim, meu Deus do céu, hoje eu vou lá fazer aquele trabalho, nossa, hoje eu vou fazer aquela baderna lá, hoje eu vou quebrar tudo lá. Não! A gente sai da cama, a gente tem que pensar qual é o seu propósito. O que você vai fazer hoje? O que você pensa de bom na sua estrutura, na sua equipe? O que você vai agregar na vida das pessoas, né? Qual que é a sua causa? E eu trabalho para produzir um produto de excelente qualidade, que as pessoas tenham feliz, que elas tenham a vida delas, que as famílias delas cresçam, que a fazenda que eu trabalho... Essa é a minha causa. E qual é a minha crença? A minha crença é que existem valores que a gente tem que respeitar, sustentabilidade, meio natural, afluentes, contaminação de solo, ou seja, qual é a minha crença? Eu não posso mudar a minha crença, os meus valores não posso mudar todo dia. Então, todo dia de manhã, quando a gente sai para trabalhar, a gente tem alguns propósitos na vida, e esses propósitos têm que nos levar a ser cada vez uma pessoa melhor para você, para sua família, para o ambiente onde você trabalha e para a sociedade. Isso aqui é a mudança do que nós estamos falando, né? O mercado é ativo, está em mudanças, né? Há muitos anos atrás ordenhamos vacas dessa forma, distribuímos leite assim, passamos a entregar leite na janela, de casa em casa, depois viemos com as primeiras máquinas de ordenhadeira balde ao pé, começamos a ter alguns veículos que transportavam leite já refrigerado, construiu-se grandes centros produtores de leite em pó, processamento, leite UHT, veio o advento das caixinhas, fazendas grandes como a nossa que ordenham 1.000, 2.000 vacas, armazenamento em tanques de inox já quebrado, o leite gelado, o leite A, alguma coisa, ou seja, o mercado está mudando. Imagine você se essa pessoa não estiver nos tempos modernos. Então eu quero deixar bem claro para vocês, o mundo mudou, nós temos que mudar e nós temos que ser amigo das mudanças. E aqui de novo aquele amigo nosso, o ser humano tem o dom da escolha. Então se algo não está dando certo, você fez as suas escolhas de uma forma talvez equivocada, né? E nós precisamos trazer agora as pessoas para o nosso lado, né? E a única maneira de você ganhar uma discussão com alguém, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, é evitando a discussão. Então nunca entre numa discussão, né, numa briga, né? Não adianta, isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Respeite a opinião dos outros e jamais, nunca diga, você está enganado. Isso é muito ofensivo para as pessoas. Você está dizendo que a pessoa está totalmente fora do mundinho dela. Respeite a opinião dela. Fala assim, eu concordo com a sua opinião, porém, é a sua opinião. Eu vou colocar a minha visão. Então, essa é uma maneira boa da gente trazer as pessoas para a nossa maneira. Comece de maneira amigável. Se você conseguir com que a pessoa diga pelo menos algum sim, antes de o primeiro não. Então, se você sabe que algo foi muito bom na semana passada, pergunte se aquilo deixou ela agradável. Ela vai falar, sim, fiquei contente. Faça ela falar mais algum sim, e aí você pergunta aquilo que pode vir um não. A chance dela falar não é mais longo. Então, existe estratégia, né? Fazer as pessoas falarem sim por várias coisas nos ajuda. Deixa que a outra pessoa sinta que a ideia dela. Para mim faz muito pouca diferença se aquele bezerreiro que eu mostrei do Toinho tem ideia minha ou ideia dele. Para mim, a ideia dele para mim é fantástica, porque ele vai fazer aquilo acontecer. Ou seja, as ideias têm que ser realizadas, não importa de onde elas venham.
Não fique pensando que as suas ideias são as melhores. Na realidade, passe elas adiante. Procure honestamente ver as coisas do ponto de vista do outro, isso não é fácil. Apele para os mais nobres motivos, né? Por exemplo, no caso de mastite. Se você tem uma cama suja, você comenta aqui, se aquela vaca deita ali, aquela vaca pode ter uma mastite ambiental, ela pode perder o quarto, se ela tiver prenha, ela pode perder a prenhez, você pode acabar tendo que descartar o animal, é um animal a menos para dar leite, e você precisa talvez diminuir a sua renda e isso é ruim para ela. Ou seja, vai para os mais nobres motivos, né? Dramatize as suas ideias. Lance contato um desafio, que é aquilo que nós já falamos. Eu sei que você consegue fazer muito melhor que isso. Eu sei que você consegue fazer algo totalmente novo para o nosso projeto. E assim as pessoas se sentem realmente acolhidas e eficazes no que elas pensam, né? Agora, se nós estamos diante de uma empresa sem liderança, sem qualquer maneira, nada mais é do que uma empresa que se resume numa série de recursos desarticulados, sendo eles materiais, humanos ou financeiros. Ou seja, às vezes a empresa tem bons tratores, bons galpões, tem pessoas boas para trabalhar e tem dinheiro, mas se isso aqui não estiver sendo gerido e liderado por alguém e colocado da forma correta, pode não ter sucesso nenhum. Ou seja, então apenas ter dinheiro não é sentido de sucesso nenhum. Pessoas muito bem capacitadas não é garantia de sucesso nenhum. E nem bons materiais. O que nós precisamos, na realidade, é ter uma liderança eficaz. E a liderança eficaz, coloco sempre essa foto aqui para mostrar para vocês o que é uma equipe eficaz e um grupo eficaz. Isso aqui ficou bem claro para nós. Por que os alemães foram campeões e nós não? Porque nós trabalhávamos horas somente para uma pessoa e eles não, eles trabalhavam para o grupo todo. Ou seja, a valorização da equipe tem que ser distribuída para todo mundo. Então, para mim, fica muito claro o que é que deu errado no Brasil. Tomara que esse ano a gente inverta isso. Não é à toa que os alemães foram tão felizes e merecidos de ter sido campeão aqui no Brasil. O gerenciamento por equipe, né? A equipe gerencia do êxito. A equipe cumpre as tarefas, tem alto desenvolvimento, tem dedicação, foco nas pessoas e na produção. Então uma gestão, ela tem que ter foco nas pessoas e no produto final, que nós chamamos de produção. O pessoal tem que estar comprometido, engajado e satisfeito. Imagine você trabalhar numa empresa onde as pessoas estão comprometidas com o resultado, onde elas estão satisfeitas e, além de tudo, elas ainda estão engajadas. Ela fala a sua linguagem, ela diz o que você quer. É algo mágico, é algo bacana, isso é produtivo. E um ambiente de confiança e respeito. Imagine você trabalhar numa fazenda, num qualquer lugar, e você não sabe se o mês que vem você vai ser demitido sim ou não. Pô, você trabalha preocupado, mas se você trabalha num ambiente de confiança, onde as crises vêm, as crises vão, mas dentro de uma lógica, há um ambiente de confiança, onde há respeito, há reciprocidade, isso faz com que a gente realmente mude. Cuidado com a sua motivação, às vezes a gente deixa de cumprir algumas coisas no momento mais singelo que nós estávamos para chegar na nossa mina de ouro, né? Pessoas motivadas são talentosas, então queira ter perto de você pessoas extremamente motivadas. Aquele cara que está desmotivado, ele geralmente faz um serviço muito ruim. Elas pertencem à equipe, estão engajadas e comprometidas. Então quando você tiver alguém na sua equipe e você achar que ele é motivado, valorize, desenvolva, aplique, dê novos desafios, motive para que as coisas realmente possam acontecer. Porque agora vai ser uma sequência de perguntas para vocês, né? Todo dia alguém vai nos fazer essa pergunta na fazenda, cadê os resultados? Cadê a parte financeira? E nós vamos ter que responder. Os caminhos estão difíceis, as coisas se complicaram, está faltando chuva, o milho subiu e tal. O caminho é difícil, mas é difícil para todo mundo, você não pode ficar parado aqui. Você não pode simplesmente ficar achando que a sobrecarga no seu ombro é algo assim que realmente é intransponível. Não! Essa sobrecarga, às vezes, você precisa dividir, porque se você não dividir, você corre um risco muito grande, porque ali na frente vão vir momentos ainda mais difíceis, e você tem que ter a ideia de que esses momentos complicados vão vir, e eles vão chegar. Tempestades vão vir, e esse é um caminho, e nós não queremos que você jamais fique frustrado, decepcionado. Você precisa ter a gestão, você precisa ter as pessoas, você precisa estar motivado, porque uma pessoa com frustração dessa, se sentindo a pior do mundo, ela não vai produzir nada, ele não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Ao ponto que a pessoa se sente incapaz, totalmente incapaz de realizar qualquer coisa. E esse é o momento que o líder já não está tendo ação nenhuma, porque se a sua equipe está se sentindo capaz, você falhou. Todos nós falhamos. E aqui a frase que eu gosto muito do Steve Jobs, eu acredito que no agronegócio isso aqui é muito
é o que separa as pessoas bem-sucedidas das mal-sucedidas, né? As bem-sucedidas são aquelas que perseveraram, lutaram até o fim. Não é fácil trabalhar no agronegócio, mas a perseverança, na realidade, é o que vai nos motivar a ir um pouco a mais do que os outros foram. Eu não quero ir nos mesmos lugares, eu não quero dar o mesmo passo que todo mundo já deu, então por isso eu vou ter que fazer algo diferente. E para isso, nós vamos precisar de líder, porque líder nada mais é do que aquele que me leva onde eu nunca iria sozinho. Então o que as nossas equipes precisam de liderança é alguém que te leve a um passo a mais, a um trajeto a mais, a um conhecimento a mais, a algo realmente novo. Você vai precisar de parcerias para fazer as coisas, né? Ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho e as empresas vão te ajudar, treinamentos. E eu trouxe aqui vários exemplos, esse é um dos nossos treinamentos com o pessoal da Cargill, porque o mundo escuta o que eu faço. Se você não faz parte da solução, saiba, você faz parte do problema. Então esqueça esse negócio, isso aqui é com eles. Não, não é eles contra nós, somos nós todos juntos. Os problemas estão aí, nós vamos ter que resolver, né? A questão nossa é ter meta, treinar, avaliar, dar retorno, que é o tal do feedback. E nós temos que ter missão, foco, a meta, confiança no que nós fazemos. A grande virtude do ser humano é que quando ele é capaz de ter altas expectativas, quando você sonha com algo diferente para você, você realmente realiza. Porque os líderes eles concentram-se nos outros e não neles próprios, né? A gente está aqui para ajudar, para ver se as coisas caminham para o bem. E essa é, na realidade, a grande diferença. Então você tem capacidade de ajudar muitas pessoas e um bom líder é aquele cara que transforma a vida das pessoas. É alguém que pode nos ajudar a fazer algo diferente, né? Contatam as pessoas certas, as preparam, confiam nelas e confiança é palavra-chave em gestão. Se você monta uma equipe e não confia nela, não tem gestão, porque a desconfiança acaba qualquer relacionamento, né? Nós temos que as respeitarem, ouvirmos o que elas têm para nos dizer e então estarmos à disposição para ajudá-las quando precisarem. Treinar é isso. Treinar é dar um feedback, mas também ter a coragem de estar presente. A maior parte das pessoas estão gerenciando à distância. Isso não funciona. Errar é humano. Assumir o erro é questão de caráter. Aqui está boa parte da humanidade, boa parte da humildade e aquela simplicidade que eu falei, né? Alguma coisa sobre escuta, né? Falar é uma necessidade, escutar é uma arte. Ouvir o que o colaborador tem para falar, ouvir o que as pessoas têm para falar não é coisa simples. Por mais incrível que pareça, nós não sabemos ouvir. E muitas das vezes o que um bom líder faz é apenas ouvir. A pessoa simplesmente quer se abrir, quer colocar, e nós às vezes não temos tempo, o que é uma grande falha. Então o bom ouvinte mantém a postura atenta, calma, não demonstra inquietação nem ansiedade. Não é aquele cara que quando vem falar com você, a toda hora você interrompe, mas não é isso que você quer falar? Mas não é isso. Não, as pessoas querem falar tudo que elas querem falar e você deixa para falar no final. Isso é escuta ativa. A força do gestor está mais na sua resiliência. Resiliência é aquela capacidade de ouvir e passar por momentos difíceis, mas não entrar em desespero, não entrar em depressão. O gestor, né, o líder, é aquele cara que ele dobra, mas não quebra. A resiliência, aquele cara que ouve as reclamações e não fica divulgando ela, né? Tomar muito cuidado com os valores internos, né? O seu espaço vital, a blindagem emocional, porque não esqueça que na sua casa, quando você voltar, a sua mulher está esperando um marido, ela não está esperando o gestor da fazenda que você trabalha, e às vezes a gente se contamina com o negócio. Então é muito legal você ter o seu eu um pouco mais dentro da sua célula, né? A sua blindagem emocional, as coisas do serviço vão ter que ficar no serviço, porque senão a gente se complica e muito, né? E a capacidade do impacto da resiliência, ela é muito importante, porque o gestor que tem essa facilidade de lidar com assuntos adversos, às vezes ele deixa a equipe calma, ele dá aquela tolerância que nós falamos lá no início, aquela obediência para que as coisas vão acontecer um pouco mais devagar. Então, às vezes a gente fica desesperado e começa a querer resolver tudo e não resolve nada. O que nós esperamos das pessoas é que elas tenham um pouco de jogo de cintura para a gente resolver junto. Aqui, caminhando para o final, a gente está terminando algumas fotos da parte onde é que a gente cria os nossos animais, para que a gente possa saber onde é que a gente faz gerenciamento. Isso aqui tudo é feito por pessoas. Vocês estão só vendo animais aqui, mas as pessoas é que são responsáveis por tudo isso.
elas colocam essa comida aqui, elas colocam essa água aqui, elas colocam o balde aqui, elas limpam esse piso aqui, elas colocam esse bezerro aqui. Ou seja, as pessoas são de fato muito importantes. A maneira de conduzir as vacas, nós precisamos se importar sim, porque às vezes a gente está mandando um animal como esse para a sala de ordenha, e o que o nosso colaborador espera é um animal que chegue dessa forma, né, com os tetos limpos e tal, né? Então, monitorar a higiene das vacas é algo muito importante, porque identificar a origem do problema, pô, se você tiver mastite aqui, pode ser um problema, mas aqui está claro que é sujeira, né? Então, sabe, nós temos que realmente ter ideia de que as pessoas que estão lá, elas não estão sendo pagas para cuidar de um tipo desse, é pago para ordenhar um animal, e aí você pode cobrar os resultados. Para uma empresa 100%, 3 fatores são fundamentais: inteligência, criatividade e trabalho em equipe. Se essas 3 coisinhas não andarem juntas, nós estamos diante de um grande problema, porque jamais a empresa vai ser de alta performance. Porque inteligência para resolver os problemas, e eles vão estar lá. Criatividade para inovar e resolver de forma cada vez diferente. E trabalho em equipe para alcançar as metas das empresas juntos. Ou seja, se nós tivermos agora sabedoria, persistência, inovação, a gente realmente consegue fazer algo diferente. E falando em atitude, muitas das pessoas têm até boa parte disso aqui, inteligência, criatividade, mas elas não têm vontade de fazer nada. Então, elaborar ótimas estratégias é totalmente diferente de conseguir traduzir um pensamento estratégico brilhante em uma ação corporativa. Ou seja, traçar uma estratégia é a nossa função, mas transformar aquilo em algo real e executável, que era aquele pare de eu vou fazer e faça, é a questão de atitude que nós estamos falando aqui. Cuidado com as pessoas, né, na maneira de trabalhar, nós temos que ter foco, né, todo o equipamento de segurança, a altura que a pessoa trabalha, como é que ela... Nós temos que, em gestão, nós temos que pensar um pouco nisso. Temos que pensar na maneira como a gente vai tratar os animais, como é que a gente vai fazer a reprodução dos animais, um ambiente bacana, como é que nós armazenamos as nossas comidas, como é que é o ambiente que a gente trabalha, onde é que a gente armazena os concentrados, ou seja, uma fazenda é composta de tudo isso, de um centro de alimentação, de área de reflorestamento, mata nativa, área verde, ou seja, o meio ambiente. As pessoas têm que entender que as fazendas têm que ter áreas onde elas possam ter áreas naturais, áreas de reserva, tudo isso é importante, isso faz parte dos valores da empresa. Aqui um desenho da nossa estrutura, onde a gente cria os animais, no caso lá na fazenda, os ventiladores que movimentam todo o ar para que as vacas tenham conforto, aqui a parte de dentro, aqui a parte das vacas, os animais se alimentando, como é que a gente faz para prover todos de alimento daquela forma organizada, todo dia igual, da mesma forma, com a menor variação possível, isso faz muita diferença. Alta performance. Alta performance é você ter coragem de ter um padrão desse e quando não é possível você ter um segundo item, que no caso aqui é um sorgo, porém um sorgo de alta performance. Ou seja, nós não precisamos, isso é inovar. Se nós não podemos trabalhar só com milho, podemos trabalhar, mas mesmo assim temos que ter alta performance. Não precisamos ter vergonha de não ter silo de milho, ter silo. Tem gente que tem cana, mas a cana tem que ser de alta performance. Baixo custo, alta qualidade. Processo de compactação, preparar o alimento, são pessoas envolvidas, são máquinas, são estratégias, né? Retiradas de área, o ambiente tem que estar limpo, isso é tudo feito por gente, né? Um convite para vocês, cuidado nas decisões, nunca tome nenhuma decisão se você estiver nessa situação, com fome, com raiva, feliz demais ou triste demais. Qualquer decisão tomada com fome pode não ser a melhor. Com raiva, sem dúvida, nunca é melhor. Mas se você estiver feliz demais, aquilo que você compra feliz demais, pode ser que você nem precise. Se você estiver triste demais também, não é. Então, muito cuidado, né? Nunca decida as coisas se você estiver muito eufórico. Por quê? De novo, pessoal, calma, cooperação, paciência, dados, informações. Não queira tomar as coisas muito às pressas, que as coisas podem não dar certo. Cuidado no atendimento do seu colaborador. O colaborador é aquele ajudante seu que está aí na sua propriedade. Por quê? 4% muda de fornecedor. 4% dos colaboradores mudam de fornecedor. 5% saem da empresa porque ele tem razões pessoais para sair. 9% tem vantagens oferecidas, às vezes um salário maior, alguma coisa, um prêmio, alguma coisa. 14% são insatisfação do produto ou com o preço do que ele ganha.
mas 64% é indiferença no atendimento. Ou seja, imagine que o seu colaborador é o seu cliente. Se você é indiferente no atendimento que você faz a ele, você vai ter exatamente essa perda que é o que acontece no mercado de venda. 64% das pessoas deixam de comprar o seu produto apenas por a sua indiferença no atendimento. E quando você ou eu, o líder, não tem coragem de atender bem o nosso colaborador, é exatamente aqui que a gente está trabalhando. O mundo interno e o mundo externo. Esse é um colega meu, Rodolfo Tamburim, é uma frase muito legal. Controle as imagens e os sons de sua mente, que a sua mente produz, e você terá toda a sua vida conscientemente em suas mãos. Ou seja, tenha pensamentos produtivos, pensamentos bons. Controle as imagens e os sons que sua mente produz. A sua mente. Se você começa a ter pensamentos ruins, você consegue mudar. Tem técnica. É um tipo de música, é um tipo de esporte, é um tipo de exercício. Controle. Porque se você fazer isso, você terá toda a sua vida conscientemente em suas mãos e você vai ter sucesso. Isso aqui é algo extremamente importante, porque através de controlar o nosso mundo interno, nós podemos também controlar o nosso mundo externo. Comunicação, a quarta dimensão da sustentabilidade. Uma empresa que não tem boa comunicação não vai ter sustentabilidade, não vai ter nada. E o cenário é esse, né, pessoal? Quando você tem algo positivo numa comunicação, você consegue impactar em 8 pessoas. Se você comprou um carro e você fala bem do carro que você comprou para os seus vizinhos, no máximo 8 pessoas vão ficar sabendo daquilo lá. Mas as negativas, 3.380 pessoas. Então, quando a gente tem um acidente com alguma coisa, a gente começa a falar mal de alguma coisa, nós conseguimos aterrissar um mundaréu de gente. E nas empresas são assim. Precisamos tomar muito cuidado com as coisas negativas, porque elas impactam em muito mais pessoas, enquanto as positivas em menos gente. Então, temos que ter pensamentos positivos, temos que trazer coisas positivas para que a gestão realmente aconteça. Vamos perder tempo falando de coisas negativas ou positivas? Olha o resultado. Nas nossas fazendas, nas nossas empresas, nós não podemos se dar o luxo de ficar com fofoca. Não há tempo para isso. A grande dificuldade está aqui. Nós podemos comprar conhecimento. Você pode comprar um livro, um CD, um vídeo ou uma videoaula. Você compra conhecimento. Mas não dá para ir na esquina comprar 1 quilo de comunicação. Comunicação você vai ter que entender de gente, de processo. Comunicação não tem como comprar. Você pode ler todos os livros, mas você vai ter que treinar dia a dia falando com as pessoas. E muito menos ir na esquina e comprar 1 quilo de liderança. Ou o que é pior, pedir na padaria meio quilo de humildade. São coisas que não se compram. São coisas fundamentais na gestão, mas que não é possível comprar. Então hoje nós estamos vendo uma parte do conhecimento. Mas essas outras coisas você vai ter que desenvolver. Você vai ter que procurar técnicas, você vai ter que procurar ajuda para que você seja uma pessoa, um líder, um cara que tenha humildade, que você sabe se comunicar da melhor maneira possível. Faça treinamentos como esse que nós fizemos, treinamentos para silagem, para tristeza. Traga consultor, discuta os seus problemas, não tenham vergonha dos seus problemas. Aqui tem um consultor, o amigo nosso Ricardo Chebel, da Flórida, que vem nos ajudar. A doutora Viviane, que já esteve aqui ministrando o curso falando sobre bezerro da USP. Um holandês que faz os sinais que as vacas falham, o que as vacas dizem. Ele tem livros fantásticos que dão uns dicas muito bacanas sobre você olhando a vaca, você conseguir definir o que está acontecendo com ela. Trate seus liderados mais como colegas cooperadores e menos como subordinados. Subordinado, gente, não tem como ter gestão se você ainda trata as pessoas como apenas um empregado seu. Não, ele é um colaborador, ele é um parceiro. Isso aqui são festas que a gente faz lá na fazenda, esses são os donos da fazenda. No Natal nós temos uma conversação para todos os funcionários, ou seja, tenha momentos felizes também para a gente comemorar. Dedicação e paixão, está aqui o pessoal limpando o coxo, aqui o nosso berçário, transportando os bezerros recém-desmamados, aqui é o Tonho do bezerreiro de novo, então um tratorzinho todo enfeitado. Idealize algo diferente, dê algo para que eles queiram manter limpo, organizado. Não é um trator puxar bezerro, não, é o nosso berçário. Diferente, crie algo que eles possam zelar. Falam para eles cuidar, mostre a sua dedicação. Faça treinamento externo, né? Momentos que nós saímos para viajar com os nossos técnicos da fazenda. A Toyota tem alguns dizeres muito importantes para a gente aqui. E eu queria trazer para vocês isso aqui de uma maneira bem legal. Todos os funcionários doutrinados para resolver problemas e criar soluções. Esse é o lema da Toyota. Alguém tem dúvida que a Toyota é uma das maiores montadoras do mundo? Ninguém tem dúvida.
O lema da Toyota é todos os funcionários doutrinados para resolver problemas e criar soluções. Não está escrito aqui que todos os funcionários são para listar problemas e entregar na mesa do chefe. Para resolver problema. Essa é a diferença da Toyota. Maneira de pensar e agir de uma grande empresa. Então, nas nossas empresas, as pessoas têm que resolver e propor soluções. E a maior parte de vocês acha que as soluções vão vir da gente. Não vai, por causa disso aqui, ó. O impacto das atitudes, a influência da economia nos negócios, 30%. O Brasil está em crise. Vai cair a venda de alguma empresa de sapato. Isso se refere a 30% da queda. Os outros 70% são as estratégias e atitudes das pessoas da empresa. Porque existe empresa que mesmo na crise cresceu, ou seja, 70% da influência está ligada às atitudes e estratégias que nós tomamos. E apenas 30% depende do negócio, da macroeconomia. Então, vamos parar de reclamar e chorar e vamos fazer as nossas tarefas de casa. Gestão é isso, pessoal. Gestão é você olhando o problema que você tem, ver como você vai resolver. Atitude, né? Impacto das atitudes. É assim que a gente cresce. A sua escolha, a minha escolha, a escolha de todo mundo que está aí. Quem pensa positivo vê o invisível. Sente o intangível e consegue o impossível. Ter pensamento positivo te leva nos melhores lugares do mundo. Ter pensamento negativo e ser pessimista não vai ajudar em nada. Então, numa equipe que trabalha harmoniosa, você tem que ter esse tipo de atitude. Até mesmo porque a sua primeira decisão tomada no dia é responsável por 80% da qualidade do seu dia. Se você levantar cedo e reclamar que o pneu do seu carro está furado e chutar o pneu, saiba, você estragou o seu dia para sempre. Mas se você trocar o pneu numa boa, pegar a bicicleta, como o rapaz aqui, vai no serviço de bicicleta, já que não dá para ir de carro, você salvou o seu dia. Então a primeira decisão que você toma no dia é responsável por 80% da qualidade. Esse é um trabalho da Inglaterra muito legal. Dá para perceber que esse empresário aqui, sem dúvida, o carro dele estava com problema, ele catou a bicicleta e foi lá, feliz da vida. O que nós precisamos fazer na nossa vida é isso daí, pessoal. Não adianta ficar só lastimando as coisas ruins. E escolha ser grato. Essa é talvez uma das coisas mais importantes quando a gente fala em saúde do corpo e da mente. Porque a gente tinha uma ideia errada. Porque não são as pessoas felizes que são gratas, são as pessoas gratas é que são felizes. Então aquele amigo nosso que é um cara grato, animado, todo mundo ganha, você começa a pensar, ele não é feliz à toa, ele é grato e daí ele é feliz. São as pessoas gratas que são felizes. Então nós devemos ser gratidão por tudo que a gente tem na vida, pela oportunidade que a gente está tendo de aprender, de ensinar. Eu acho que isso aqui é o resumo da nossa vida, né? E o que todo mundo quer, qualquer colaborador quer, qualquer pessoa que esteja ao nosso lado quer, é se sentir a peça do quebra-cabeça. Todo mundo quer se sentir único. Eu quero ser tratado como uma pessoa, eu não quero ser mais um no quadro de funcionários da empresa que eu trabalho. Eu quero ser especial, eu quero ser tratado com respeito e visto como um indivíduo. Aí as coisas acontecem. E vem a grande pergunta, mas Sérgio, qual é a mágica? Qual é a mágica para que isso tudo que você falou? Não tem mágica nenhuma. Não existe mágica, não é com mágica que se faz um grande trabalho. Não é com mágica que se faz um grande trabalho. É com um grande trabalho, um esforço enorme que se faz a mágica de ter um ambiente bom para trabalhar. Isso se requer horas de estudo, a dedicação, a vontade de fazer, a não estar contente e feliz com o que nós temos, querer melhorar sempre. E muita gente nos visita e fala assim, nossa, mas aqui agora é fácil. Mas gente, tudo na vida tem um começo. E o começo é ser grato, ser humilde, ser feliz, ser dedicado, ter paixão, gostar das pessoas, ter respeito pelas pessoas, ter os seus valores, respeitar os valores dos outros. Então, essa ideia de que existe alguma mágica por trás disso não existe. O que existe, talvez, é algo como esse aqui para vocês. Ó. Se nós que estamos participando aqui hoje simplesmente sairmos daqui e não fizermos mais nada, 5% do que vocês ouviram aqui vocês vão guardar, só 5%. Mas se você ler esse material na sua casa depois, ou você assistir essa videoaula de novo, você vai gastar 10%. 10%, você dobrou a quantidade dos assuntos que você adquiriu. Se você tiver um material audiovisual como esse que vocês estão usando, 20%, 4 vezes mais do que só ouvir alguém falar. Se você demonstra para alguém, assiste com alguém, 30%. Se você discute com seus amigos, com alguns colegas de você, essa videoaula, 50%. Se você resolve aplicar isso lá onde você trabalha, 75% do que foi falado aqui você vai aprender e você vai guardar.
E se você resolve ensinar para alguém, para outra pessoa o que você está ouvindo hoje, você vai guardar 90% do que viu aqui. Ou seja, o milagre está aqui. É de não ser um passivo, tem que ser ativo. Você tem que fazer as mudanças. Autodesenvolvimento é pôr essa pirâmide para rodar. Essa é a minha equipe, é a equipe que faz as coisas acontecerem na Colorado. O maior patrimônio da empresa são as pessoas. Não é o barracão, não são as vacas, aquilo a gente compra a hora que a gente quiser, vendemos para qualquer um, mas as pessoas não. Não se faz uma empresa 100% com pessoas de desempenho 50%. Então nós trabalhamos para tentar ter um desempenho 100%. E aqui estão os colaboradores, os coordenadores de todos os setores, e que eu respeito muito, que faz um excelente trabalho. Para concluir, eu acho que a vida realmente é cheia de coisas boas e coisas ruins, né? É cheia de perdas, vitórias. Nós não devemos mensurar as coisas pelos resultados, apenas pelos resultados, porque às vezes os resultados não mostram o trabalho, o caminho que a gente percorreu, mas sim pelos princípios e pelos valores que adotamos em nossa vida. Ou seja, os valores da onde você trabalha, aonde você progride, onde você desenvolve, são muito importantes. O mais importante não é a chegada, né? E sim o caminho e como foi percorrido. Se você conseguir percorrer o caminho com mais gente do seu lado, vai ser muito mais gostoso, muito mais prazeroso. Por isso é que eu bato na tecla de formar equipe, de ter pessoas competentes do seu lado. Precisamos aprender a saborear todas as vitórias, né? Todas as vitórias, né? Tem gente que fica querendo comemorar só o título final. Não, vibra com cada vitória do seu time, vibra com cada vitória da sua equipe aqui. Não chegamos no final do ano ainda, mas vibre. Realize os sonhos, contagie as pessoas com coisas boas, né? É possível ser bom, fazer as coisas bem feito, sem perder o bom humor. Aquela história de cara carrancudo, não desce mais, pessoal. Não dá. Estar de bem com a vida. A felicidade é um estado de espírito. Seja feliz, alegre, contamine as pessoas com a sua felicidade. Sempre que houver alternativas possíveis, escolha os caminhos nos quais acredita e que você possa fazer com maior amor, com maior paixão. Ou seja, tem caminhos que não vale a pena a gente escolher, mas o caminho da gestão, da liderança, o caminho de tratar bem as pessoas e viver num ambiente legal, faz todo sentido. Nós falamos de sonhos, de promessa, de tudo, e eu queria colaborar com vocês com uma foto particular minha. Tenha sonhos pessoais. Essa é minha família, esses são meus filhos, minha esposa. Então a gente tem que ter sonhos profissionais, mas temos que ter sonhos pessoais. Você não pode ser só empresa, você tem que ter vida, porque senão você também não ajuda a empresa a ir para frente. Tenha sonhos pessoais e realize. Hoje, meus filhos, já numa idade de 25 anos, depois daquela imagem logo que eu entrei na fazenda, e hoje eles têm 22, 21 anos, e eu acredito muito nisso, né? Se eu vi mais longe foi por estar de pé sobre ombros de gigante. A família da gente vai ser sempre a base para que a gente consiga atingir algo maior. Eu acho que sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Esses são os donos da empresa que eu trabalho, com o maior orgulho, o seu Lair, faleceu a dona Maria. E essas pessoas sempre foram muito transparentes, nunca tiveram vergonha de fazer as informações circulares, tanto é que eu estou aqui hoje fazendo as informações circulares sobre como a gente geriu a nossa empresa, como a gente tem feito as coisas acontecerem na Colorado. Eu admiro as pessoas que, após terem os dados, as informações, eles deixam que as outras pessoas tenham acesso. Isso é ser grato, isso é ser feliz, isso é ser gente. Eu acredito muito nessa frase, tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que tu cativas. Então, se você acredita no valor das pessoas, você trabalha para isso, as coisas boas vão acontecer. As coisas boas vão estar ao seu lado. Então, queira ser sempre melhor. Continue estudando, continue procurando, continue valorizando a sua equipe, continue desenvolvendo as pessoas e se desenvolvendo. Nunca pare de estudar, nunca pare de sonhar. E com isso eu queria terminar agradecendo a todos vocês. Muito obrigado.